Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal. Eu peço que você deixe o seu like aí para não esquecer e fortalecer. Lembrando que vocês são as únicas vias de contato do meu canal com o mundo externo, né? Com outro planeta, né? Porque sabe que a plataforma segura a gente um pouquinho aqui e tal, é complicado. São assuntos que não são muito interessantes aí para o público em geral saber, né? Então hoje eu estou aqui com o Ricardo Felício, o professor Ricardo Felício. Acho que muita gente deve conhecer ele aí. Quem não conhece, fica conhecendo a partir de agora. O assunto é muito importante, que é o assunto das mudanças climáticas. E vamos falar sobre mudança climática, aquecimento global, que é a mesma coisa, eles trocaram o nome, não sei porquê, ele vai explicar aqui porquê, né? E vai dar todo o panorama para vocês, principalmente a partir de 2023, porque a pauta climática eu penso que é uma realidade. Ele vai deixar aqui também a opinião dele e a experiência dele de anos de trabalho nisso. Ele é um profissional, né? É alguém da ciência, é alguém que estudou anos isso aí, trabalha com isso há muitos anos, né? Então ele vai poder passar o panorama de quem está de dentro. Então não tem como você falar que é teoria da conspiração, ou negacionismo, ou um desserviço à ciência, porque é um próprio agente da ciência, né, que trata a ciência não como um fim em si mesma, né, mas como uma das ferramentas para que se chegue ao conhecimento. Que é assim que a gente deve tratar a ciência, sempre questionando, porque as coisas sempre mudam na ciência, né? Então esse que é o certo. Mas eu vou deixar aqui o meu convidado se apresentar aí e deixar suas considerações iniciais, e aí a gente já parte aqui para as perguntas. Se você quiser enviar pergunta, prioridade para os membros do canal. Por isso que eu peço a você, seja um legionário aqui do CVC, aperte o botão Seja Membro e escolha os seus pacotes aí, que ajuda bastante, e você tem prioridade nas perguntas aí. E claro, você que envia o superchat, beleza, pessoal? O resto eu vou tentar achar aqui alguma pergunta, mas pode ser que passe despercebido. Beleza? Então mande a sua pergunta aí. Você conhece algum cientificista, algum aquecimentista que jura de pé junto pela ciência, pela grande e amada ciência, que isso é verdade e está destruindo o planeta, o homem influi no clima? Então envia ele para cá, manda aqui, ó, eles estão numa live lá, faça lá suas perguntas, que aí ele vai estar aqui te respondendo, tá? O Ricardo Felício. O professor Ricardo Felício, muito boa noite, agradeço muito a sua presença, tá? Sensacional a sua presença aqui hoje, viu? Muito boa noite. E deixe suas considerações iniciais aí, se apresenta para o pessoal e fala do seu canal, dos seus projetos. Fique à vontade, tá? Muito obrigado, seu Vinícius, pelo convite. Quero dar boa noite a todos os seus telespectadores. Na verdade, eu sou meteorologista por formação, né? Comecei meus estudos em 1991. Depois eu tirei o meu mestrado em área de meteorologia antártica e com satélites. Finalmente, o doutorado na área de climatologia, mas aí numa outra escola, que é a Escola da Geografia. São duas escolas diferentes, né? Uma escola da meteorologia tem um enfoque e a Escola da Geografia Física tem um outro enfoque. Ambas nascem da mesma origem, mas elas são ciências complementares. E na questão vamos dizer assim, da fraude da mudança climática, né, já estou aí desde 2004 dentro dessa seara, né, desvendando aí muito desse misticismo que tem em cima da ciência, né, dentro do primeiro, vamos dizer assim, eu sempre divido agora em 3 andares. O primeiro andar, que é a parte científica, que envolve a meteorologia e a climatologia de fato. A segunda, que são os enlaces geopolíticos dos quais ela envolve, né? Então, na área da geografia, a gente também estuda a geopolítica, e é por isso que eles vêm com esse assunto de conspiração, né? Conspiração é a gente que não sabe estudar absolutamente nada de geopolítica. Quando você vê aonde isso chegava, porque eu sou da área das ciências duras, da ciência física, e não conseguia também, né? Imagina assim, há muitos anos atrás, mas não tem lógica o que eles estão falando, né? Ciências duras é assim, é ou não é, né? E, obviamente, você pode ter uma evolução dos procedimentos para tentar descobrir alguma coisa que você achava que não era e depois virou a ser, vamos dizer assim. Mas no enlace geopolítico, que as coisas têm muito mais tons de cinza entre o preto e o branco, né, isso aí entrou exatamente, né, na questão de poder manipular e cercear as pessoas. E aí que vem os sujeitos falarem que aquela ciência dura é comprovada e, portanto, os enlaces geopolíticos não têm que ser feitos daquela maneira.
e dessa forma, quem está falando isso contra está dizendo que é teoria da conspiração e tudo mais. Não existe a teoria da conspiração, isso é fato. Tanto é que nós começamos a falar isso lá no princípio do século XXI, então 2004, 2005, e aí, em 2019 ficou categorizado para todos os brasileiros, quando o senhor Macron vem dizer aí, né, de girafas na Amazônia e põe fotos de incêndios, os grupos militares, de militares reformados que estão dizendo que o clima é a maior ameaça militar global, e assim por diante, ou seja, tudo que nós trazemos como hipóteses se confirmaram em teses, e é assim que funciona a ciência, inclusive a geopolítica. E o terceiro andar, que eu estou abordando mais agora no ano de 2022, e daqui para frente vou abordar muito mais, é o enlace espiritual que isso leva, né? Por que estão fazendo isso? Por que querem destruir o ser humano? Por que a natureza vem antes do ser humano? Então, elevar a esse nível a discussão é entender que essa gente está querendo fazer uma manipulação completa em mexer em todos esses aspectos, mas isso a gente ainda pode discutir um pouco aí mais para frente. Em princípio, é isso daí, e a gente pode começar, então, com as questões. Muito obrigado pela oportunidade, estou bastante honrado de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bom, eu separei algumas pautas aqui breves, né? A primeira é que eu sempre pergunto, eu perguntei a mesma coisa para o Douglas, o inteligentista, né? Que ele é físico e questiona várias coisas já pré-estabelecidas na ciência. A ciência hoje em dia não pode ser questionada, né? Inclusive, né? Deixa eu só botar uma tirinha aqui até para você ver aqui, professor, que a gente sacaneia esses caras pra caramba, mas é uma coisa muito séria. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu quero montar uma bancada antinegacionista. Pra gente prender esses caras, prender mesmo. O cara falou sobre vacina. Vacina preso. Bandido. Eu quero isso, entendeu? Eu quero montar um gabinete antinegacionista. Isso aí esse cara tá disputando para ser deputado federal, tá? Nas próximas eleições agora. Então a gente vê essa defesa cega, né? Como se fosse uma seita em nome da ciência, usando o Estado para tirar liberdades individuais, tudo em nome da sua segurança, da ciência, etc. Então, quer dizer, aí eu trago aqui, por exemplo, fiz muito isso em 2020, no outro canal que eu tinha, que derrubaram. Eu botava vários médicos e cientistas contestando esse negócio da questão sanitária enfim, chamavam mesmo assim, né? Porque no início você falando, eles falavam, mas você não é da área, você é médico, você é cientista. Aí tá, beleza, é a falácia da autoridade, mas a gente até entende que a pessoa tem esse raciocínio, sabe? Aí a gente traz pessoas da área para falar o que a gente estava falando, corroborando. Também não vale. Também não vale, só que ela também se apega a médicos e cientistas midiáticos, o que eles estão falando. Então, o que a gente defende é que as duas correntes debatam. Mas não, eles só querem um lado falando. Então, quando eu trouxe o Douglas aqui, que é físico, aí já não, mas ele é um físico negacionista. Agora eu estou trazendo o senhor aqui, que é da área também, que é curioso, né? Já que o senhor é da área, estudou e trabalha nisso há muitos anos, por que é chamado de negacionista? Por que é um desserviço à ciência, a sua versão? E a versão do outro, que às vezes nem é da área de meteorologia, vale mais só porque, sei lá, aparece ele no Fantástico, Jornal Nacional. É o efeito midiático, é isso? Porque não é possível, não entendo. Não, na verdade, chamar o outro de negacionista é simplesmente não trazer as evidências que não existem, né? Eles não têm evidências de absolutamente nada, então é muito fácil desqualificar o seu oponente chamando-o de negacionista. O que eu falo, quem chama o outro de negacionista é um sujeito que ele tem muito mais conveniência do que convicção. Ele tem conveniência. Então, quando um sujeito desse, que é um desclassificado total, que vai falar que vai fazer um gabinete de prender, mas como assim? Então, quer dizer que agora ele que não é nada, nem sei quem é esse sujeito, nem me interessa É um saber. biólogo. Eu lamento muito um sujeito desse ser deputado ou qualquer coisa desse tipo, né? A última coisa que ele é cientista, porque se ele é político, ele deixou de ser cientista, vou deixar bem claro. Política é uma coisa, ciência é outra.
Então, ciência, ela trata justamente as questões passando pelo método científico. E a gente está esquecendo do quarto passo do método científico, que é a reorientação do pensamento científico, que é uma herança que vem da filosofia, que foi muito esquecida quando você compartimenta a ciência. Por isso que tem a disciplina também, a filosofia da ciência, né? Quando você compartimentou demais a ciência, essa gente acha agora que tudo funciona como se fosse um reloginho. É um absurdo, né? Então, primeira coisa que clima não tem consenso, isso é um absurdo, os 97% já foi demonstrado há quase 10 anos pelo Liggett, pelo Sun e pelo Bright, em 2013, de que não existe esse consenso. Aliás, se você for analisar os trabalhos científicos, é menos de 1% dessa gente coloca a mão no fogo falando que o homem muda o clima da Terra. Que o clima da Terra muda, isso aí faz parte do nosso trabalho como climatologista. Então, é pleonasmo, ou seja, você está falando que o clima muda, e por que o clima muda? Olha só que absurdo, porque o clima muda é o homem que faz essa mudança. É que nem agora, eu vi um site falando sobre aviação, acabei de fazer um vídeo até no canal sobre esse absurdo, né? Os caras colocaram imagens das monções na Índia. Monções acontecem desde que existe história. Né? Agora, só porque as monções ou podem ser mais ou podem ser menos, isso é muito difícil de quantificar exatamente, a mudança climática é culpa do homem. Por isso, meu caro Vinícius, é que eu sempre falo, já tenho falado isso já há alguns anos, daqui a pouco o nascer do sol é culpa do homem, as fases da lua é culpa do homem, a mudança do nível do mar, aí para baixo, para cima, é culpa do homem. Então, nós estamos chegando a um nível de abstração mental e de demência mental, e, na verdade, o que falta para essa gente é camisa de força. Eu acho que todas as fábricas de camisa de força do mundo acho que foram fechadas. Porque se você falasse um negócio desse há 50 anos atrás, eles iam chamar esse cara de débil mental louco. Como assim você vai fazer um gabinete de que se alguém contestar alguma coisa que eles dizem que é ciência, vai mandar prender? Isso é ridículo. Né? É o que nós vimos aí com diversos cientistas durante a fraudemia, inclusive cientistas famosos, laureados com prêmio Nobel, que jornalistas condenavam-os a chamar de negacionistas. Isso é um absurdo total. A última coisa que essas pessoas estão fazendo é ciência. O que estão fazendo realmente é um gabinete, aí, o Ministério da Verdade de 1984. É verdade mesmo. É tão lamentável isso que não tem nem mais como falar, né? É tão nojento isso que mataram a ciência, né? Porque acabou. Não tem como. A ciência vive do questionamento, né? Você não pode questionar aquela tese que eles mais gostam. Claro que isso é uma pauta midiática e política que está por trás, não é ciência, né? Isso é óbvio. Agora, professor, o negócio é o seguinte, né? Floresta faz chover? Porque a gente aprende isso desde a escola, né? Pois é, uma coisa mais absurda, né? As florestas tropicais, elas dependem de chuva, né? Tanto é que o nome técnico é rainforests, né? Florestas de chuva não porque fazem chuva, porque elas vivem do ciclo das chuvas. Nós temos os totais pluviométricos na região tropical muito elevados, né? Então, você chega aí a 2.000, 2.500 milímetros por ano, com relativa tranquilidade. E nós temos um ciclo também de chuvas, então, exatamente a zona de convergência intertropical, ela tem um movimento oscilatório entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, né, dado aí o movimento de translação do planeta Terra ao redor do Sol. Então, você tem esse movimento, então as massas de ar, que são os anticiclones semiestacionários, eles migram, ora um pouco mais ao norte, ora mais um pouco ao sul, e justamente na convergência desses anticiclones, você tem os ventos chamados alísios, ou também as ondas de leste. E é isso que faz com que toda a água que é evaporada dos oceanos entre dentro dessas ondas de leste e seja despejada sobre a região continental, que no nosso caso aqui, né, é toda a nossa calha norte. Como nós temos uma oscilação, obviamente, você tem um período de maiores precipitações e depois um período de seca, né, que é chamado período seco da floresta tropical. Mas óbvio também que essas florestas que são chamadas florestas latifoliadas porque elas têm folhas extremamente largas e uma abundância gigantesca,
elas aproveitam essa precipitação. Aí tem o conceito de evapotranspiração, que foi colocado aí nos anos 70. Isso aí é feito de uma maneira bastante confusa, propositalmente, na mente dos desavisados, dizendo então que aquela evapotranspiração das plantas é que contribui para fazer chuva. Ora, nada mais tosco e absurdo. Na verdade, a planta trabalha nesse movimento vertical da evapotranspiração justamente porque o ambiente já está úmido, pré-úmido por causa da própria precipitação que ocorreu antes. A partir do momento que começa a secar, não haver mais a precipitação na escala planetária, que é justamente essas ondas de leste que nós estamos falando, as plantas passaram uma semana já começam a fechar os seus estômatos e liberar essas folhas que estão em excesso. E é chamado, então, o período seco ali da floresta, inclusive é onde você tem as temperaturas mais elevadas. No período úmido, as nuvens fazem como se fosse um guarda-sol e, portanto, é o período mais frio. Em algumas regiões amazônicas, é interessante, né? Na hora que está no verão, eles chamam de inverno, porque as temperaturas são mais amenas, justamente por causa desse guarda-sol gigante que são aí as nuvens. Então, árvores não fazem chuva, tá? As árvores dependem da chuva. Ou seja, se tem floresta é porque chove, né? Aquela regrinha que eu até vi o senhor falando. Se tem floresta é porque chove, não é chove porque tem floresta, né? Aquela Exatamente. regra legal pra caramba. Que a vegetação foi utilizada como o traçador atmosférico. Como é que eu consigo fazer uma classificação climática se o ar é invisível, se os fenômenos estão acontecendo com uma dinâmica bastante pronunciada, e é um jeito muito difícil de criar exatamente quais são os climas dos lugares. Eles têm um clima mais ou menos central em cada região, mas você tem uma área de transição. Então, esse problema não foi resolvido pela ciência, até hoje não será, porque justamente a atmosfera é extremamente vasta e dinâmica. Então, é um trabalho que é hercúleo e sem fim. Então, como é que os antigos, e até hoje a gente usa isso ainda? Você utiliza os efeitos da atmosfera sobre os ambientes, e nesse caso, os traçadores foram os vegetais. Bom, os vegetais estão mais adaptados a certos tipos de condições de temperatura e precipitação. Obviamente, os vegetais são seres vivos, eles também têm uma variabilidade de sobreviver a uma parte mais seca ou a uma parte mais úmida, por isso que temos zonas de transição que são tão grandes quanto as próprias zonas de definição, né? E aí você usa esses vegetais para traçar esses elementos climáticos. Isso é uma coisa assim muito tradicional da ciência climática que parece que o pessoal literalmente rasgou esse papel e usou no banheiro. Sumiu isso daí. Exatamente. Agora, outra questão muito falada também, que é incrível, porque é tão fácil de rebater, né? E vocês rebatem, porque assim, pessoal, eu compartilho as coisas dele, também do professor Luiz Carlos Molion, desde a época do Orkut, né? Tava até conversando com ele aqui em off. E desde lá as pessoas ou passa batido, né? As pessoas olham assim, não entendem. Hoje em dia já entendem um pouco mais sobre isso, até porque o sistema está embutindo a agenda climática a todo vapor, né? Carros elétricos, etc. Depois eu vou pedir até para o professor dar a sua opinião aí sobre carros elétricos também, se isso aí é promissor, né? Mas enfim, aí as pessoas estranham muito esses assuntos ainda, né? E uma das coisas muito usadas até hoje em dia na mídia que convence o pessoal é que é falado assim abertamente nas reportagens, né, que o nível do mar está subindo, né, que isso é alarmante, né? Você começou a ver mais isso com Al Gore, né, aquele ex-vice-presidente do Bush, eu acho, se eu não me engano. Então, quer dizer, como é que eles conseguem manter isso ainda, né, o Ricardo? O nível do mar está subindo e aquela questão da marcação do Capitão Cook, hein? Como é que fica? Ele foi ex-vice-presidente do... como é que chamava aquele sujeito lá da Mônica Chupinski, né? Que todo mundo... Uhum. Enfim, o nível do mar continua no mesmo lugar, né? Que o Macaulay, o oceanógrafo que já faleceu, ele dizia, né? A última coisa que o mar tem é nível, né? Então a marca do Cook, que o senhor acabou de saltar, está na Ilha da Morte, na Tasmânia, está no mesmo lugar, né? Lá do século, acho que é o século XIX. É ridículo, né? Como assim, o mar está subindo aonde? Nós temos marcos aqui dos portugueses, dos padrões, chama padrão, nós temos até no Porto de Santos, está lá no mesmo lugar. Recentemente eu fiz um vídeo de um documentário da Ilha de Guarujá, na praia
de Pitangueiras, eu consegui chegar também até o começo o final do século XIX, início do século XX, com fotografias da praia, da ilha, pegando dados da rodovia, construções, tudo dados oficiais. Não mudou absolutamente nada, né? Então você vê assim, que pânico é esse? Nós chegamos a mais de 100 anos com dados demonstrando que o mar continua no mesmo lugar e esse pessoal vem com essa falácia de que o mar está mudando. Ora, a primeira coisa que, para se medir o nível do mar, é uma coisa extremamente complicada. Qualquer geólogo sabe disso e vem assim já com os dois pés no peito, né? Por quê? Porque depende, os marégrafos, primeiramente, estão ligados no próprio continente, e os continentes se movem, eles têm movimentos também, tanto de transgressão quanto regressão marinha. Você tem fenômenos que acontecem na atmosfera, que são culminados junto com as fases da Lua, tudo isso aí mexe no nível do mar. Então, só o fenômeno do El Niño, por exemplo, que é um fenômeno de conexão oceânico-atmosférica que pega praticamente o Pacífico inteiro. Nós estamos, então, falando, meus caros telespectadores, de 1/3 do planeta da Terra. Só esse fenômeno ele já mexe com o nível do mar mais de meio metro. Esse pessoal vem falar que o mar vai subir 10 centímetros, 20 centímetros, isso aí é uma coisa que acontece naturalmente, o nível do mar não vai subir absolutamente nada, porque isso não foi registrado em lugar nenhum. Eles pegam aquelas variaçõezinhas mínimas, que são as variações normais que o oceano faz, e as medições de satélite, a meu ver, são muito, muito esquisitas, porque você imagina uma plataforma espacial que está a mais de 750 quilômetros de altitude medindo frações de milímetro, passando por toda a atmosfera. Isso é bastante confuso e bastante complexo, né? Então, salvo variações gigantescas, como nós tivemos no Dryas recente, né? Aí você sim viu isso acontecer dentro de um século. Hoje nós não estamos vendo isso absolutamente acontecendo, tá? Então, nível do mar, você tem variações normais em todos os lugares, muito disso por causa de efeitos geológicos, e também é dificílimo você verificar de fato alguma mudança drástica. Sempre tomando cuidado, né? Mas às vezes uma praia está sumindo, uma praia está se criando. Isso são outros fenômenos que acontecem nos oceanos de depósito ou retirada ou remoção de areias, que não tem absolutamente nada a ver com o nível do mar. Tem que esclarecer bem as pessoas que essas cenas são utilizadas sempre pela mídia enganosa para trazer aí confusão para os desavisados, entre outras que a gente pode citar aqui também. Tá, mas as geleiras, elas não derretem? A gente não vê lá as imagens do gelo caindo? Esse gelo não faz aumentar o nível do mar? Para onde que vai quando o gelo cai? A água ela vai para algum lugar. Nisso que ela vai, ela não enche mais. Só lembrando aqui, o presidente é o Bill Clinton, até o pessoal já colocou o nome ali. Bill Clinton, Bill Clinton. A gente lembra da Mônica Chupinski, né, que foi aquele escândalo sexual que esses sujeitos fazem. E lembrando que a Fundação Bill Clinton está por trás de toda essa história do aquecimento global. Então vocês já veem aí como eles são bastante, né, o moral deles é bem elevado. As geleiras são, na verdade, o grande repositório ou o grande banco do ciclo hidrológico. Então, o momento mais rápido do ciclo hidrológico é justamente quando a água está na atmosfera, que é em forma de vapor de água. Tá? O segundo, então, seria o próprio movimento dos rios e dos oceanos, né? E o último, assim, que é muito, muito, muito lento, que seriam as geleiras. As geleiras continentais pequenas têm uma velocidade mais pronunciada em relação às geleiras continentais gigantescas que nós temos, por exemplo, na Antártida. E aí temos o quê? Se é um banco hidrológico, o banco hidrológico recebe a montante, ou seja, na parte superior da geleira, a precipitação de neve, que entra nesse banco e demora muito tempo para se transformar em gelo definitivo. Tá? Então, o gelo ainda passa por diversos estágios. É bem interessante quando a gente faz estudos da criosfera. Só que a geleira, como um bloco total, ela tem uma dinâmica diferente. Tá? Então, à frente da geleira, quando a água está sendo devolvida ao ciclo hidrológico, ela cai na água do mar, e não vai subir o nível, porque você também tem uma composição que está entrando de volta para a geleira. Esse balanço total do que entra e do que sai, ou seja, esse saldo, ele é muito ínfimo para fazer o que eles estão dizendo que vai subir o nível do mar. Estou falando assim, diretamente,
geleiras continentais que estão devolvendo água ao ciclo hidrológico. Tá? Esse balanço é muito ínfimo para fazer qualquer tipo de mudança. O próprio IPCC admite isso nos seus relatórios, que para fazer uma mudança drástica do nível do mar precisaria derreter toda a Antártida. E isso significa que as temperaturas teriam que subir mais de 20 graus Celsius de média, ou seja, isso é impossível de acontecer, só se o Sol virasse uma coisa louca. Plataformas de gelo dentro do oceano, elas simplesmente não sobem nada de nível do mar, porque é água dentro de água. Tá? Como é que funciona essa dinâmica da geleira? A geleira tem velocidades diferenciadas, a frente da geleira é mais veloz que a parte a jusante, então é mais veloz que a parte amontante. Então, como é que acontece um sólido? Como é que um sólido consegue ter velocidades diferenciadas dentro do próprio corpo? Ela vai fracionar, vai criar, então, buracos que nós chamamos de gretas, que não tem nada a ver com aquela guria maluca lá, né? Gretas que se separam e, portanto, nesse momento, a geleira começa a ganhar mais velocidade. E aí você também tem a penetração do ar, né? O ar atmosférico, se ele estiver mais aquecido, ele ajuda, e isso aí desaba. Em geral, essas cenas que vocês observam na frente de geleira, são sempre a mesma, né? Então é uma geleira que já está caindo ar, gelo lá uns 10, 15 anos e o pessoal faz só reprise em cima, ninguém vai lá filmar o tempo todo geleiras, tá? O nosso planeta, nesse interglacial atual, isso é bem interessante de comentar para todos, é um interglacial muito frio em relação aos interglaciais anteriores. Tanto é que ainda tem muito gelo continental. Tá? E é normal, do período interglacial, as geleiras diminuírem, só que o nosso balanço de gelo ainda é muito estável. O planeta não vai ficar livre de gelo nos próximos anos, podem esquecer isso. Tá? Mesmo as geleiras continentais menores, por exemplo, o Kilimanjaro, que no relatório do IPCC número 4, eles falaram que estava derretendo por causa do aquecimento global, não foi uma falta de reposição de neve, pasmem, do século XIX. Então, as geleiras têm uma resposta climática muito lenta. Qualquer coisa, numa geleira pequena, qualquer coisa que esteja acontecendo agora é de um efeito de 20 ou 100 anos atrás, e algumas até há mais de 1000 anos. Tá? Então, não existe isso de que o planeta está aquecendo agora, a geleira já começa a cair amanhã. Certíssimo. Pegar uma imagem aqui, que falou da geleira e tal. Muito se mostra até nas escolas coisas como essa, né? E na mídia, claro que isso aí é uma computação gráfica, mas se mostra também, né? O pobre sofrido, o urso polar que está encardido e está boiando num pedacinho de gelo e tal. É exatamente isso aí que o senhor está explicando, né? O gelo derretido ou colapsado, né? Ele colapsa exatamente, né? Ele não derrete, né? Aí ele não aumentaria o nível do mar, né? Não colocaria em risco ali os polos, né? Não é isso? Os ursos polares fazem parte do hemisfério norte, então eles trafegam, vamos dizer assim, eles habitam toda a calota polar, que varia entre todos os países, Canadá, Rússia, tá? Tem que lembrar isso, eles andam por toda, tem tribos de ursos polares que habitam toda essa região, vai para o Alasca, enfim, tem até urso pardo também, na região do Alasca tem urso pardo também que avança em região a neve. Eles usam esses growlers, que são esses blocos de gelo, de mar congelado, ou seja, quando você observa essas placas de gelo, isso normalmente é mar congelado, que está lá boiando, e eles usam isso, porque o urso polar, na verdade, é o urso maritimus, é um urso nadador, ele vive na água do mar. Em especial, ele fica em cima dos growlers para poder observar a caça e também se proteger. Né? Porque lembra que nós temos aí as baleias orcas, que são os grandes cetáceos também, que atacam os ursos polares. Tá? Então, eu tenho, por exemplo, figuras de revistas muito antigas com essas gravuras de ursos sendo atacados pelas baleias orcas. Então, eles também não ficam dando sopa, não. Tá? Diametralmente oposto na Antártida, as focas leopardo, que seriam os grandes predadores na região antártica, fazem a mesma coisa. Elas ficam em cima desses growlers quando não estão caçando, quando estão tomando sol, estão descansando. Então, eles usam isso daí para descansar, para caçar ou para se proteger. Isso é bem normal. Tá? A população de ursos polares aumentou.
A Susan Crawford, que é a professora nos Estados Unidos que estuda os ursos polares, também é uma perseguida, porque ela desmistifica toda a fraude dos ursos, né? Ela conta exatamente como são vamos dizer assim, a forma de vida deles, como eles atuam, como eles caçam. Então, quando você acha um urso magro ou que está doente, isso é normal, né? Um ser humano também não fica magro, não fica doente. Então, os caras olham isso daí e relatam como se fosse algo de outro mundo, né? E principalmente quando eles pegam fotos que recém saídas do inverno, que eles estão saindo da hibernação. Obviamente, eles estão bem magros, depois eles vão comer, caçar. O urso é uma máquina de comer, né? Não pode esquecer disso, né? Ele come que nem um louco para poder guardar energia para poder passar o inverno, que ele vai hibernar. Então, é engraçado, né? O urso polar ele tem a sua casca mimética para caçar nesse ambiente, mas ele não gosta de frio. Ele não fica passeando aí pelo inverno. Ele vai, como todos os seres vivos que não gostam de frio, vai se abrigar, vai dormir, etc. Então fica esse mito, né, de que o urso polar vai morrer porque as calotas estão a derreter, tá? Isso é uma fraude tão grande. É só você visitar o zoológico aqui no Chile, né? Tem um urso polar lá, a temperatura de 25 graus Celsius, ele não está nem aí para a temperatura alta. É interessante isso aí demais, né? Porque o pessoal se ilude muito com isso também, né? E outra questão seria imagens como essa, que são aí divulgadas, né, na mídia, na escola, desde sempre, né? Você não acha que essa poluição, assim, tipo essas assim da indústria, da grande indústria, essas fumaças, né, de chaminé, etc, etc, isso não é o suficiente para mudar o clima do planeta? A poluição não muda, de certa forma, o clima no planeta? Jogar dejetos nos oceanos, né, o esgoto nos rios, não vai mudar o planeta de alguma forma? Essa imagem que você está me mostrando em particular parece ser de uma termoelétrica, né? Não sei exatamente o que é. Essa chaminé, a última coisa que ela está soltando é CO2, ela deve estar soltando vapor d'água com gotículas extremamente Aham. energizadas, que são essas nuvens aí, né? Lembrando que o vapor de água é invisível e o que vocês estão vendo ali, se realmente for água saindo, são gotículas altamente energizadas, por isso tem esse formato já de nuvem mesmo. Não podemos confundir poluição com CO2, com clima, uma coisa não tem nada a ver com outra. Tá? Defender o ambiente de agentes poluentes faz parte de vários programas que nós temos, inclusive isso é muito sadio. Agora, colocar dentro dessa conta relação climática, CO2, que é o que eles querem fazer, isso não procede. Tá? Então, CO2 não é poluente, não é gás tóxico, não faz absolutamente nada, a não ser benéfico para a natureza, tanto é que ele é um fertilizante das plantas, e fertilizante também dentro da água do mar, porque o fitoplâncton vai utilizá-lo. Né? Então, essa conversa de querer fazer uma mistura de uma coisa com a outra tem esse propósito de frear o processo de industrialização. Então, de novo, né, é uma canoa furada que é oferecida aí como bote salva-vidas para os desavisados. A gente está sempre aqui tentando elucidar isso às pessoas. Toda vez que eles falam de mudança climática, eles gostam de mostrar uma chaminé. Eu gosto de falar assim, a última coisa que está saindo dessas chaminés é alguma coisa que faz a mudança de clima. Você pode ter alguns derivados de enxofre, o SO2, por exemplo, que podem produzir, por exemplo, chuva. Os caras gostam de falar de chuva ácida. Na verdade, toda chuva é ácida. Essa aqui é um pouco mais ácida que as outras. Tem que deixar bem claro isso também. Só que hoje nós já temos muitos filtros que já fazem limpeza disso daí. Então, não dá para acusar isso diretamente. Processos industriais mexem no meio ambiente, mas não da forma climática? Sim, mexe no meio ambiente, mas sempre na escala local. E para isso nós temos que aplicar tecnologias em cima disso. Então tomem cuidado que eles gostam de colar em cima dos cientistas que são céticos a essa panaceia climática, rótulos absurdos, dizendo que nós estamos autorizando a destruir o meio ambiente. Nós estamos autorizando coisa de cima nenhuma. Nós estamos falando só que o exagero que é dado em cima dessa questão, inclusive na ambiental, ela é descaracterizada de propósito. Isso que tem que ser levado em conta e chamado bastante a atenção.
que coloca-se isso aí na conta de países em desenvolvimento, em especial o Brasil, enquanto eles lá não estão preocupados em absolutamente nada em relação a isso. Basta ver aí atrás do muro de ferro da China o que eles fazem com o meio ambiente. Eles não estão nem aí para o que eles estão fazendo, eles continuam vendendo. Então, como eu falo, essa guerra é aquela guerra do sujeitinho que se diz, né, que vota num partido como o do senhor Nine, que está aí concorrendo à eleição, né, pensando que vai salvar o planeta e está lá comendo do melhor, bom do melhor, dormindo numa cama maravilhosa, e não sabe, quando ele joga a cueca suja dentro da cesta no banheiro, como maravilhosamente ela aparece dentro do armário. Então é esse tipo de gente que está dizendo, proferindo esses absurdos que nós estamos vendo por aí. O membro aqui, o Eloy City, ele diz assim, pergunta para o Ricardo sobre o projeto ARP, se existe propositalmente manobra para mudança climática. O som do teu microfone está bem mais alto que o do Ricardo. Beleza, então. Vou regular aqui. O que você acha do projeto ARP? Não é uma forma de mudança climática feita pelo homem, só que pela elite, né? O que você acha disso? Não, o projeto Harper é um projeto de múltiplo propósito, né? Na verdade, ele é uma observação militar que tentou fazer comunicação de infrasom com submarinos, uma coisa que não deu muito certo. Esse negócio de estudar a aurora não é um efeito climático, tá, pessoal? É uma coisa extremamente localizada. Não adianta querer mudar a ionosfera achando que isso vai causar mudanças climáticas, porque a densidade da ionosfera é ridiculamente pequena. Tá? Então, você tentar mexer na carga elétrica da ionosfera tem outros propósitos, que são os propósitos de comunicação. Lembrando que quando o GPS, não é o GPS, mas é o GPS, tá? Golf Tango Sierra, é um sistema global de telecomunicação e você tem vários desses sistemas que são militares. A partir do momento que você imaginasse que tivesse um cenário de guerra nas estrelas, existem as armas de energia cinética, armas de feixe colimado, que pode destruir satélites e por aí vai, você precisaria ter os sistemas de backup de comunicação, e eles andam aí nas ondas curtas, que usam a ionosfera como refletor de transmissão, tá? Isso desde que o Sol também o permita, né? Então, veja só, são estudos que mexem com isso, mas também pode ser contra medidas eletrônicas com finalidades militares. Não dá para dizer que isso daí tem efeito de mudança de clima, porque a energia aplicada ali é extremamente ridícula perto da proporção escalar da energia que nós temos aí distribuída na atmosfera graças ao próprio Sol, a presença do vapor de água e outros. Certíssimo. Na verdade, assim, quem é que controla o clima, então, se não é o homem e nem as florestas, né? Seria o Sol e o oceano, o vulcão, essas coisas, né? Nós podemos dizer assim que primeiro escalão, né, são as componentes extraterrestres. Então nós temos aí o Sol, que não tem uma constante, né? A gente diz uma constante solar, mas ele tem uma variabilidade de energia também, em ciclos de 11 anos, em ciclos de 90 anos e em ciclos de 200 anos, os quais nós conhecemos atualmente, não sabemos se tem outros ciclos. Tá? Depois nós temos aí a mecânica celeste, que é toda a movimentação que o planeta faz em todos os seus movimentos de grande amplitude, ou seja, nós temos aí a precessão dos equinócios, temos a obliquidade da Terra, temos a excentricidade da Terra, todos aí gerados pelos, vamos dizer assim, grandes irmãos planetas, que é Júpiter, Saturno, a própria presença da Lua e a presença do Sol. E também aí o ciclo nodal da Lua, que é um ciclo mais ou menos de 18,7 ou 18,8 anos, a gente fala logo 19 anos, que também interferem. Então, esses são os elementos, vamos dizer assim, de primeiro escalão, que são extraterrestres. A partir do momento que a atmosfera é provocada por esse efeito geométrico e energético, ela vai entrar em uma resposta. E aí, nessa resposta, dentro do extrato geográfico, que é essa lâmina que cobre todo o planeta, que vai da superfície até 20 km de profundidade e da superfície até 40 km de altitude, em nível do mar como referência. Dentro dessa lâmina você tem diversos objetos, mas a maior parte desses objetos em escala vão ser os oceanos e os continentes.
né? Mas os continentes, lembrando que a biota, ela responde a isso, ela não provoca isso, ela tem também toda uma refletância de energia, mas essa refletância de energia, ela responde antes ao que a atmosfera está a realizar. Então, você tem um segundo escalão, entra aí os oceanos e as suas correntes, né? O terceiro escalão, nós podemos colocar os vulcões, né? No segundo escalão, você ainda pode colocar também o papel das nuvens, que são extremamente importantes, e a gente sempre ressalta o conhecimento da nefrologia é absolutamente zero. Nós conhecemos muito pouco sobre nuvens. Tudo que nós conhecemos tem mais incertezas do que realidades. Tanto é que esse aí é o grande calcanhar de Aquiles para o IPCC, o painel do clima, porque ele não sabe simular absolutamente nada de nuvens. E isso foi provado no quinto e no sexto relatórios, dos quais, quando eles colocaram as subrotinas de nuvens, o planeta virava uma sucursal do capeta na Terra. Então, eles não sabem, através desse balanço radiativo, que é uma fraude que o IPCC utiliza, simular o clima da Terra como um todo nos seus 510 milhões de quilômetros quadrados. Então, lembrando aí, o terceiro elemento seria, então, os vulcões, né, com os vulcões, mas os vulcões são uma grande incógnita, porque você nunca sabe quando eles vão entrar em erupção. Então, são esses entes de de grande escala, que fazem aí a dinâmica climática ser tão variável e tão imprecisa aí nas nossas avaliações. Muito bem. Aqui tem um superchat do Marus Barcelos. Ele diz assim: essa inversão dos polos magnéticos acontecendo é verdade ou é fake? Olha, a inversão de polos já aconteceu na história do planeta, tá? Nós temos registros disso nas rochas magmáticas, principalmente aí quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Os americanos fizeram vários estudos no leito do Atlântico e encontraram um padrão zebrado de magnetização dessas rochas. Conforme elas iam esfriando, aparecia a polaridade. Não sei te dizer ao certo qual é o tempo entre essas inversões, mas elas de fato acontecem. O Sol, por exemplo, tem essas inversões muito rápidas, como ele é um elemento fluídico, o campo magnético dele muda dentro de 11 anos com muita facilidade. Tá? Então, onde é norte vira sul, onde é sul vira norte. Há muita especulação dentro da área da geofísica e da geologia sobre esse tema, porque aparentemente parece que aparecem grandes zonas de baixa campo magnético. Ele não é um dipolo perfeito do planeta Terra. A migração do Polo Norte e o Polo Sul magnético ocorre já há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, em 1957, no Ano Geofísico Internacional, o polo geomagnético, o Polo Sul, que seria o norte, né, sempre invertido, mas vamos falar a sul para as pessoas entenderem, estava na borda do continente antártico, onde é a estação do Mont d'Urville, de bandeira francesa, estava exatamente na costa. Tá? Hoje já está bem mais pronunciado para dentro do oceano, e isso pode ser um sinal de que ele estaria a se inverter. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse campo magnético do planeta Terra cria a chamada magnetosfera. E a magnetosfera é um campo muito forte, muito intenso, está muito mais de 30 mil quilômetros de altitude, de distância do planeta Terra, que nos blinda em relação ao vento solar. Então, na verdade, se você tivesse um enfraquecimento do campo magnético, essa magnetosfera vai se enfraquecer e você vai ter uma chuva de vento solar, que são prótons e elétrons altamente carregados sobre o planeta Terra. Quais são as consequências disso? Nós não sabemos, né? Também não sabemos quanto tempo pode demorar essa inversão, mas certamente boa parte de eletrônicos, elétrica, etc., seriam destruídos, silenciados, quebrados, porque nós já tivemos tempestades solares que foram conduzidas por essa própria magnetosfera para a região polar, tanto ao norte quanto ao sul, que formam depois as auroras, né, boreal ou austral. E como você tem muita gente morando em latitudes muito elevadas, muito altas no hemisfério norte, né, você tem transformadores, você tem comunicações, essas coisas já chegaram a pegar fogo, queimar, etc. Eu tenho algumas fotos disso, que carrega eletricamente, não tem como
neutralizar num aterramento eficiente, porque é muita carga elétrica, o equipamento acaba pifando. Então, assim, resumindo, isso acontece, tá? Nós não conseguimos prever quando vai acontecer e há indícios de que isso possa estar para ocorrer nos próximos, sei lá, anos ou décadas, não dá para dizer, por causa de algumas manchas de enfraquecimento que foram aí marcadas pelos magnetômetros, tá bom? Muito interessante, né? Como é que pode isso? Agora, uma coisa interessante que eu fiquei sabendo, que foi me desconstruindo cada vez mais sobre isso, que assim, quando vocês falavam, eu assim caiu como uma luva, sabe? Eu já tinha isso comigo, só que eu não conseguia ter uma base, vamos dizer, mais científica para defender essa verdade que, enfim, que é o contrário da agenda, né? Depois a gente vai entrar até nos termos do porquê que eles tentam nos enganar sobre isso, qual é a vantagem que eles teriam, qual o propósito, né? Mas uma das coisas que vocês sempre falaram foi o seguinte, que o IPCC, que é o painel do clima da ONU, ele coloca os termômetros em grandes cidades. Então, claro que ali vai ter uma média muito maior, né? Então vai dizer, lá está aquecendo. Isso é verdade mesmo? É isso que se mantém? Sim, eu só queria complementar a resposta anterior, que o Igor Azeredo fez uma pergunta muito interessante, né? Por que a atmosfera não é sugada para o espaço? Porque nós temos o campo gravitacional, Sim. nós temos uma densidade muito interessante, muito forte, e essa própria magnetosfera, o Igor, ela também protege, porque o vento solar é o grande responsável em arrancar a atmosfera de planetas muito próximos. Tá? Então, Mercúrio não tem atmosfera, que já foi arrancada. Vênus, embora tenha uma atmosfera extremamente densa, só para imaginar, a pressão atmosférica na superfície de Vênus é 90 vezes a nossa, mas é um planeta que perde a atmosfera porque ele não tem uma magnetosfera eficiente. Nós temos duas vantagens. Além de ter uma magnetosfera extremamente eficiente, o planeta é praticamente em pé. Então, esse escudo está de frente ao Sol. Se o planeta fosse igual ao Urano, que rola, né, ele apontaria para o Sol, e aí, ao contrário, ele canalizaria todo o vento solar para dentro dele. Então, a gente tem essa vantagem ainda de que o planeta nosso é em pé, praticamente 23 graus e 27 minutos de inclinação, então esse escudo fica de frente para o Sol. Por isso que a gente não perde a atmosfera por espaço, o campo gravitacional e a blindagem que a magnetosfera nos traz. Respondendo agora à pergunta do senhor Vinícius, exatamente, o professor Anthony Watts fez um monitoramento, isso há mais de 10 anos atrás, dos sensores de temperatura, de máximas e mínimas temperaturas utilizados pelo IPCC só nos Estados Unidos. Então, veja só que absurdo. Os termômetros ficavam em lugares onde havia fontes de calor. Inclusive, isso no próprio prédio da NOAA, estava no telhado de concreto na saída do ar-condicionado. E ele encontrou, e isso eu mostro no nosso curso da videoaula, só dando uma palhinha aqui para quem depois tiver interesse de fazer o nosso curso, que são quase 7 horas de curso, ele encontrou que quase 90%, pasme, senhores telespectadores, quase 90% dos dados tinham interferência de temperatura de pelo menos 1 grau Celsius. E o que esses loucos estão falando que a temperatura do planeta médio está subindo 1,5 grau, 1 grau, não sei o quê? Isso é interferência dos próprios efeitos dos termômetros. Aí você fala assim, bom, mas nós temos as medições de satélite. As medições de satélite, elas são simplesmente um apoio. Eu não gosto de falar assim, vamos usar só as medições de satélite. Não, o que mede de fato as temperaturas são as temperaturas in situ nas estações meteorológicas de superfície, sejam automáticas ou sejam as convencionais feitas por leitor. E aí sim, mais uma vez, como o senhor Vinícius falou, as estações meteorológicas começaram a ser, vamos dizer, conurbadas com os centros urbanos. Então, foram se fechando em cima das estações, e o que você tem, então, é um efeito urbano sobre as estações, que não representa a temperatura do planeta Terra. Isso aqui é um grande absurdo. E as nossas séries dessas estações meteorológicas são muito pequenas. Lembrando que em 1990, eles simplesmente encerraram milhares de estações meteorológicas no planeta inteiro. E ainda podemos colocar a mais, né? O planeta Terra tem quase 75% de superfície de oceanos, são enormes vazios de dados. Mesmo com o projeto Argus e alguns projetos de boias oceânicas, isso aí é muito aquém. Tá? Então, vamos dizer assim, os satélites são uma enorme gambiarra da medição de temperatura para nos dar uma referência.
Só que os satélites estão medindo isso de fora, tem que passar um processamento matemático muito grande e tem interferências do vapor de água, da presença ou não de nuvens, pela rota que o satélite está passando, se ele perde a resolução espacial. Então, assim, eu fico muito reticente quando a gente vê isso, principalmente, eu coloquei também no adendo na nossa videoaula agora, que nos últimos 20 anos as temperaturas subiram meio grau e estavam tudo lá batendo palmas, os aquecimentistas que eles estavam certos, quando na verdade eles estavam errados. O que aconteceu foi que nós tivemos uma diminuição de nuvens na atmosfera e, portanto, isso causou um saldo positivo de radiação de onda curta que vem do Sol, e não o efeito de radiação de onda longa que é emitido pela superfície, ou seja, quebra as pernas dos aquecimentistas porque eles trabalham na onda longa. Então, assim, é sempre peão dando checkmate no rei dos caras e os caras continuam batendo levantando essa bandeira e balançando, achando que estão certos. Esses caras não fazem ciência, eles só fazem demagogia e política. Por isso que é o painel político-cientista. São os cientistas que se predispuseram a trabalhar com política, não com ciência. Não, mas aí não é nem mais a ignorância, né? Cara, isso aí já é picaretagem braba. Você botar os termômetros até perto de ar-condicionado, do lado de fora, obviamente, para poder aquecer os números, né? Literalmente, eu acho que isso aí é para todo mundo jogar essas teses no lixo, cara. Isso aí já não pode nem acreditar a ignorância. Não, futuramente eles vão mudar de ideia quando chegarem à verdade, mas não é o caso. Você vê que é premeditado, né? É premeditado isso. Assim, no curso de meteorologia, já no segundo ano, a partir do momento que você já fez lá meteorologia básica, introdução à meteorologia, no segundo ano você já vai para instrumentos meteorológicos e métodos de observação. E depois no curso de física você tem teoria dos erros. Veja só, não é hipótese dos erros, é teoria dos erros. Isso se enquadra nos erros grosseiros, né? Sabe aquela coisa de vagabundagem, que a gente até classifica como vagabundagem. Exemplo de vagabundagem. Um observador meteorológico olha os dados, tem os dados de um dia, aí o dia seguinte ele acha que é igual, ele copia a caderneta. Ele não vai nem fazer medidas. Então, existe isso. Inclusive, tem métodos para se descobrir se o cara fez isso. Então, veja só, nós estamos falando de coisas que são suscetíveis a erros instrumentais, suscetíveis a erros humanos, que estão definindo o futuro da humanidade no planeta. Então, assim, quem estuda isso fica assim absorto com tanta quantidade de asneiras e ignorâncias de gente que não é meteorologista e bate no peito dizendo que sabe de clima. Tem cara que é engenheiro elétrico e está falando que é de clima. Está lá assinando, fazendo trabalhos há 20, 30 anos, levando instituição de clima, de observação, tudo nas costas e achando que é o supra-sumo. Na hora que você faz qualquer pergunta mais trivial, como o ar frio consegue esquentar uma superfície quente, não sabe explicar, né? Não sabe explicar. Veja só, eles estão inventando uma nova física. O ar frio consegue esquentar uma superfície quente. Não sei que mágica é essa daí, deve ser um ponto de singularidade no universo, que foi criada no planeta Terra, do qual o ar, eles conseguem fazer esse tipo de propriedade. Por isso que a única coisa que aquece o planeta Terra são os modelos de computador que a gente fala. Quando a gente pede a prova empírica que não existe na história do planeta, não existe agora e não vai existir no futuro, eles apelam para os seus modelos de computador, que eles mesmos desenharam. E ainda alegam, no final das contas, que por causa da não ter a plena certeza científica, vamos utilizar o princípio da precaução, que é um princípio jurídico, não tem nada a ver, de novo, com ciência. Né? Então, nós estamos na área da jurisprudência, nós estamos na área das humanidades, né, que é a sociologia, estamos nesse tipo de viés, na área da política, né, das ciências sociais. Nós não estamos na ciência, de fato, dura, científica, que está aí a mostrar. É assustador isso, né? E aí você vê, por isso que a gente está nessa parte da geopolítica, que são os grandes engenheiros sociais mundiais que querem controlar toda a humanidade baseado numa ciência que é a ciência climática, que ela não sabe ainda responder as coisas sobre o seu próprio objeto de estudo, que é a atmosfera.
Estou garantindo para os senhores aqui que a meteorologia e a climatologia ainda carecem de uma teoria que explique o seu objeto de estudo. E você vai fazer os estudos epistemológicos da ciência meteorológica e da ciência climática que foram esquecidos por esses senhores, eles nem sabem o que nós estamos falando, né? Diga-se de passagem, né? Eles não sabem que existem várias teorias, várias escolas, e cada uma delas tenta enxergar o objeto de estudo de alguma maneira. Porque, como eu falei, a atmosfera é muito vasta, muito dinâmica, com N fatores de intersecção que nós ainda não conhecemos. Então, se a gente nem conhece isso, imagina modelar isso e depois de modelar, criar códigos de computador para dizer o que ele é. Né? E aí, pior, fazer uma coisa que é o futuro. Né? O que é o futuro desse clima? É surreal, realmente é uma coisa assim que beira não, né? Já é o total absurdo, é a total loucura. Sensacional. Mas então, assim, o clima não está aquecendo, né? Ou está aquecendo, só que não é culpa do homem. Ou está resfriando. Que uma vez eu vi até o professor Molion também falando que a gente está entrando numa nova era glacial. E a sensação que a gente tem é exatamente essa. Aí depois, no próximo tema, logo a seguir, a gente vai falar da seca na Europa. Aquela seca, o calor. Porque é muito confuso. Eu sei que parece confuso, porque outra vez saiu a notícia de neve no deserto do Saara. Aí os caras falam, tá vendo? É isso mesmo. O aquecimento global está fazendo resfriar. Então, aquecimento fazendo resfriar. Então, a cabeça das pessoas dá um nó. Sabe? Até assim, a gente que está nisso há muito tempo, a gente também. Como é que é? Sabe? Então, eu queria que o senhor falasse, né? Porque é um profissional no assunto de muita experiência. Isso aí, é normal isso. O aquecimento global faz resfriar, então isso ficou tão na pinta, tão na cara, ainda mais com pessoas como você se levantaram falando, então eles mudaram o termo, não é mais aquecimento global, é mudança climática, porque parece que encaixa melhor, né? Então como é que pode o deserto do Saara nevar e os caras insistirem em aquecimento global? Afinal, tá aquecendo ou tá resfriando? Ou se tá aquecendo, não é nossa culpa. Perfeito. Como eu falei para os telespectadores e para o senhor agora recentemente, nós somos no interglacial. Só que o nosso interglacial começa quente há 10 mil anos atrás, cerca de um pouco mais de 10 mil anos atrás, e ele vem resfriando, ele vem caindo a temperatura. Tanto é que o IPCC nasce em 1988 com o nome de mudança climática, Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima. Só que eles estavam apostando, né, como nós saímos dos anos 70 e o início dos anos 80 que estava muito frio, qual é a coisa mais óbvia que ia acontecer? É uma flutuação agora para temperaturas mais elevadas. Por quê? Porque dentro do próprio século XX nós tivemos 4 variações de temperatura. Mas eu não posso dizer que isso aqui nem é resfriamento e nem é aquecimento, porque nos anos 70 os caras estavam falando que o planeta já estaria entrando numa era glacial. Então, hoje nós temos os aquecimentistas, que nós estamos falando, que nós tínhamos os caras que eram os resfriacionistas. E do mesmo jeito que tinha os resfriacionistas, existiam os cientistas céticos que falavam tudo que esses caras estão falando é balela, porque não dá para provar que o planeta está entrando numa era glacial. E olha só que todos os dados mostravam que isso realmente ia acontecer. Só que eu gosto de dizer bastante que climatologia, dados de temperatura são igual a bolsa de valores, né? Então, a temperatura do passado não significa a temperatura do futuro. Lamento muito aí aos previsores de Excel, que jogam os dados no Excel e acham com reta tendência que vai acontecer. Isso não acontece. Então, eles já sabiam que, saindo daqueles anos 70, ia ter uma recuperação de temperaturas, dos ciclos normais ali do Sol, e apostaram no aquecimento. Só que chega em 1998, isso aí para, nós temos um hiato de quase 15 anos de temperaturas que pararam. Eu falei, bom, então a hipótese não funciona, né? Como é que o CO2 continua a subir e as temperaturas de repente param? E aí, como o senhor falou, 2007, frio demais, absurdo. 2013, quebra de recorde de quantidade de gelo na Antártida, 2014. Depois você tem variações de temperatura com várias quebras de safra no hemisfério norte, neve no deserto, tem vários eventos de 2007, tem 2018, tem 2019, enfim, né? Tem um monte de eventos e os sujeitos falando que o planeta estava a aquecer.
né, ao ponto de que o vórtice circumpolar do Ártico, que nos anos 70 eram prova de resfriamento global, viraram prova de aquecimento global, ou seja, o mesmo fenômeno vira prova de 2 pontos climatológicos díspares, né? Só com uma loucura desses sujeitos. Então, na verdade, o que aconteceu? Temperaturas subiram, eu não posso dizer em 510 milhões de quilômetros quadrados, com esse tipo de dado que tem aí, que você teve algum aquecimento, quando as variações são de 0,8, certo? Não dá para falar isso. Então, eu, por exemplo, sou um dos céticos, porque eu falo assim, você não pode falar que teve variação de temperatura do planeta inteiro, você tem variações pontuais. Então, o hemisfério norte teve uma resposta de um aquecimento maior e depois ele tem um resfriamento maior por causa das características do hemisfério norte, que é mais continental do que oceânico. Na verdade, os oceanos ganham, mas ganham com uma fraçãozinha ali menor, pequenininha. Né? Então, são características radiométricas do hemisfério. Por isso que eles têm, por exemplo, uma boa parte do verão deles é um verão mais seco, né? O nosso verão é mais úmido, boa parte do hemisfério sul. Então, tem variações climáticas diferenciadas. E aí, quando chega essa onda de calor que acontece na Europa, ela é extremamente normal, né? Nem sequer foram recordes maiores que eles tiveram. Alguns lugares muito pontuais foram recordes naquela localidade, mas não foram os maiores. E é uma situação, lembre-se bem, para todas as pessoas aí, normal de acontecer, como agora acontece no Texas, né? O Texas também teve um calor insuportável, o pessoal está fazendo um grande alarde, e aí você pergunta para os texanos, mas isso aqui sempre aconteceu aqui, né? E lembrando que recentemente ficou mais de 1 metro de neve lá no Texas, né? Então, por isso que vem aí colando a ideia de mudança climática, ou seja, qualquer coisa que aconteça é mudança climática e, portanto, já joga na culpa do homem. Então, respondendo a pergunta em 2 pontos distintos. Leve elevação de temperatura dos anos 70 até o final do século 20, muito, muito sutil, não aconteceu no planeta inteiro. Se você pegar toda a variação de dados, eu, por ser muito conservador, peguei os dados, os extremos, dá 1,5 grau, eles dizem que dá 0,8. Eu falo assim, então como é que pode, né? Pior ainda para eles, né? Com 0,8, você falar que isso é uma mudança de temperatura planetária, quando você teve muitos outros extremos, a maior parte deles demonstrando frio, né? Vejamos aí o hemisfério sul, quantas passagens de anticiclones polares móveis nós tivemos no ano passado. Esse ano também, né, já agora entrando em outubro, ainda temos aí massas de ar frio assolando aqui o sul do América do Sul, o sul do Brasil, chegando até o centro-oeste praticamente. Então, fica interessante, né, ver que essa discussão ela simplesmente não leva a nada, os dados não corroboram o que eles estão afirmando, né? E o mais interessante é que eles querem saber mais do que o planeta faz, né? Então, quem está errado não é o planeta, não são eles, né? É o planeta que está errado. Falando em planeta, né? É engraçado, né? Você antes estava passando vários dados aí da nossa atmosfera e tal, que vem também o tema do efeito estufa, né? Que a gente aprende desde criança que do efeito estufa, os buracos na camada de ozônio, que é uma coisa que não existe, né? Eu queria até que o senhor explicasse brevemente como assim não existe, né? Porque parece ser coisas tão óbvias que o senhor está falando. Como é que pode os outros professores, cientistas, ainda se deixarem levar por isso? É porque não questionam mais, levam no automático, é isso? Assim, por que a camada de ozônio não existiria? Mas eu queria que o senhor respondesse uma pergunta antes dessa. O senhor falou até do planeta, tal. Vênus, né, teria uma atmosfera, ele perde a atmosfera e tal, não segura igual a nossa. Temos também qual é aquele gigante gasoso, gente? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 4. Então, ele fica numa posição correta para impedir de correntes de meteoros atingir a Terra. Você acha que o planeta Terra ele foi projetado para abrigar vida? Porque ou isso é aleatório? O senhor, no caso, é criacionista, evolucionista, o que seria? Eu não sou adepto de nenhuma dessas teorias. Eu sou adepto simplesmente que Deus fez a vida e pronto. Eu não fico me pegando nessas coisas, sabe? Eu sou bastante direto nesse assunto.
né? Então, para mim, Deus fez a vida, fez o homem e ponto final. Eu não fico pegando o Gênesis e tentando destrinchar, que aquilo ali é uma figura de linguagem simplesmente introdutória para a gente entender o surgimento da Terra, do planeta Terra e da vida, e tentar transpor aquilo diretamente para a ciência, né? Então, eu não me vejo assim, porque isso aí simplesmente é tentar encaixar a enorme sabedoria de Deus, que é inimaginável, dentro do dos nossos cérebros, que é simplesmente uma ameba perto disso. Até é muito grande se for uma ameba, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, porque escalarmente não dá para entender a sabedoria de Deus dentro do nosso tipo de raciocínio. Nós somos muito limitados. Eu sempre vejo esses tipos de assuntos como, ok, isso é só para dar uma introdução, o que interessa é o andar do jogo que nós estamos agora a viver. Legal, legal. Muito legal. E sobre o efeito estufa, né, que choca muita gente até hoje, porque a gente aprende isso desde criança. Pois é, o Ele não efeito existe. coisa que não existe, né? Você está tratando a troposfera, que é a primeira camada da atmosfera, de baixo para cima, como se fosse uma casa de vidro, né? E a casa de vidro ela tem um padrão que é muito fácil de mensurar, que entra a radiação solar de onda curta, mas sai a radiação de onda longa, principalmente se o vidro for de cristal. Aí é 100% de perda. O que não sai de dentro da casa de vidro é o ar, e o ar foi aquecido porque a radiação incidiu sobre a superfície que está lá dentro fechada. Então, na verdade, na casa de vidro, você controla a atmosfera, é uma atmosfera sob controle. E o ar quente que vai se formando dentro da casa de vidro vai para onde? Ele consegue sair? Não consegue, né? Certo? Ele não consegue. E aí ele faz o quê? Ele sobe e fica preso na parte de cima da casa de vidro. Né? Na atmosfera acontece o quê? A mesma coisa, só que a atmosfera, conforme ela vai fazendo as suas plumas térmicas, elas vão se expandindo, vão se resfriando. Então, lá em cima é sempre o quê? Frio. E aqui embaixo é quente. Né? Então, olha só a diferença que nós temos. A casa de vidro, não. Ela fica quente embaixo, mas ela também fica quente em cima. À noite, que você não tem mais a entrada de radiação de onda curta, que é a radiação solar, a superfície começa a emitir a radiação de onda longa e ela resfria. Então, ela inverte a proporção. Ela fica frio embaixo e quente em cima. Então, veja só, a casa de vidro, ela é altamente estável ou instável, senhor Vinícius? Se você tem o ar frio embaixo e o quente em cima. Não entendi? A casa de vidro, o perfil do ar que está lá dentro é estável ou instável? Se você está frio embaixo e quente em cima. Como leigo, acho que é instável, né? Ele é estável, né? O frio está para baixo, Estável. o quente está para cima. Ele está É estável. É estável. A atmosfera é o quê? Quente embaixo, frio em cima. O que o ar quente vai fazer? Não sei o que ele precisa. Ele quer subir, ele é menos denso, né? O ar frio é mais denso, o ar quente é menos denso. Então é o contrário o perfil de temperatura, então ele sobe. Mas para que serve então fazer uma estufa? Bom, a estufa serve para você poder armazenar aquele ar quente no teto ali da casa, porque durante a madrugada, quando as temperaturas caírem absurdamente, você vai ligar ventiladores e vai misturar esse ar frio da base com o ar quente que está preso, armazenado em cima, e quebra essa estabilidade, fazendo o quê? Com que as plantas que estão lá dentro não morram de frio, que é o que não acontece fora, né? Você tem geada. Por quê? Porque à noite vai esfriar, a radiação toda vai embora. Ué, mas se é um efeito estufa, cadê o CO2 segurando essa radiação? Aí começa a turminha do Veja Bem, né? Então, olha, desde lá de quando começou o IPCC, muitos cientistas falaram assim, olha, o dia que você ficar pelado lá no deserto e passar a noite vivo, a gente acredita no aquecimento global, né? Porque são as temperaturas de 50 graus Celsius, não tem vapor de água, certo? E é só o CO2 que está trabalhando lá. Você vai ver as temperaturas do deserto à noite, 5 graus, 4 graus, até chegar abaixo de zero. Então, cadê esse efeito estufa? Então, não existe, de fato, não existe. A atmosfera da Terra não trabalha como uma estufa, que é a casa de vidro. Por isso que a gente fala, né?
greenhouse effect, que é o efeito estufa que existe, com glasshouse effect. Eles confundem essas duas coisas. Então, isso aí é a inexistência do efeito estufa. Enquanto a camada de ozônio, que é uma coisa que também não existe, imagina só, o ozônio é um gás que é instável, e se ele encontra outro ozônio, eles se aniquilam imediatamente em 3 oxigênios moleculares O2. Ou seja, ele é um estado transiente, altamente instável, e só é criado com radiação solar. Aí eu fico imaginando assim, como é que pode ter uma película ao redor do planeta contendo esse gás se ele se autoaniquila imediatamente quando ele está na presença de outro? Não fecha, né? Concorda comigo? Não fecha isso aí? Exatamente. Não fecha. Então, na verdade, o que existe é chamada ozonosfera, na qual a probabilidade de se encontrar ozônio, né, é muito alta na presença de radiação solar. E aonde está a ozonosfera? Na base da estratosfera. Seria a terceira camada de baixo para cima. Troposfera a primeira, tropopausa a segunda, que também não é uma película tropopausa, é uma camada de 2 quilômetros, pelo menos. Né? E depois você tem a estratosfera. Então, na base da estratosfera se encontra a ozonosfera. Ela está imersa dentro dela. Tá? Então, você não tem uma camada de ozônio. Não existe isso porque a propriedade ozônio pode se extinguir. Né? Se você não tiver radiação solar, você não tem ozônio. É simples assim. E aí criou esse mito, a camada de ozônio, que ela se desfaz. A camada de ozônio é gerada pelo oxigênio molecular. É um processo de intercambiamento que fica ocorrendo na base da estratosfera sem parar. Né? Ele fica se reciclando o tempo todo, não é destruído. Isso não existe, é uma conversa mole. Muito interessante aprender isso aí, cara. Realmente eu sou bem mais leigo em ciência, que o meu forte é história mesmo, mas é muito bom ouvir isso aí, partindo de alguém que não tem rabo preso com esse sistema aí, né, cara? E falando nisso, né, quem será que inventou, né? O senhor deve saber, né? Quem inventou essa tese do aquecimento global, né? Eu tinha ouvido o nome dele, só que eu esquecia, Thompson, sei lá, um negócio assim. Só que ele mesmo, o inventor dessa tese, que até originou aquele filme lá 2012, né? Parece que é isso, né? Você pode me corrigir. Mas ele abandonou a própria tese que ele criou. Não foi isso? Ou eu tô enganado? Não sei se dá para frente. Vamos dizer assim, se for ter um pai, essa história mal contada, ela vem do Arrhenius, né? Que é o sueco lá. Esse sueco, o químico, né? Não é meteorologista também, é um químico, né? O Arrhenius, que ganhou um prêmio Nobel logo no começo do século XX, pelas coisas lá da química que ele fez. E aí ele fez esse cálculo, né? E pasmem, as contas que ele fez lá no século XIX são as mesmas que o IPCC faz hoje. Né? Então, com caneta, com lápis, papel, ele fez a mesma coisa que os caras gastam bilhões de reais, de dólares, né? Em reais, bilhões de dólares para fazer os supercomputadores. Só que o problema é que eles fizeram tudo errado, desde o Arrhenius. E o Gerlich, que é um matemático alemão, já demonstrou isso, já em 1996, se eu não me engano, foi em 1996. E as contas do Arrhenius estão completamente erradas. Então, se você for realmente dizer quem é o pai dessa coisa, seria o Arrhenius. Aí foi bastante, vamos dizer, difundida aí com a turminha aquecimentista da geopolítica, como a Gro Brundtland, né, que é o relatório Brundtland de 1987, tem Carl Sagan em cima da parada, tem o Lovelock, que faleceu esse ano agora com 103 anos de idade, né? O sujeito que tinha aquele livro da teoria Gaia, que não é teoria Gaia porcaria nenhuma, né? Não passa Isso. nem hipótese. Então, podem ser todos esses sujeitos aí que estão envolvidos com essa trama. O senhor tem o dado de quantos cientistas que faziam parte do IPCC, ou enfim, que defendiam essa teoria e depois abandonaram? A última vez que eu vi essa informação parece que estava em torno de 3.000 cientistas, é isso mesmo? Eles sempre ficam chutando esse número para cima, né? No quarto relatório eram 2.200, 2.500, 2.200 em geral, mas assim, em 2008 já, quantos foram? São 800 saíram, depois em 2010 mais 1.000 saíram. Hoje nós temos talvez lá uns 300, 200. Olha, o IPCC é um vagabundo, vou falar bem claro aqui para as pessoas, que ele abre edital para receber artigo científico. O que é isso, cara?
Quer dizer, se eu escrevo um Caramba. artigo científico falando que a Terra aquece e os cambau a quatro, eu sou recebido lá de braços abertos. Isso é uma vagabundagem gigantesca. Ele aceita a literatura, eles falam que é parte científica, não sei o quê, mas eu tenho os esquemas do IPCC. Eles aceitam literatura não revisada, isso inclui ONGs, burocratas, certo? E aí, para disfarçar, eles falam que aceitam literatura não revisada da indústria do petróleo. Mas, meu, sabe aquela coisa assim, tipo assim, eu acuso o meu inimigo ali, mas ele pega todo o lixo que vem panfletário de ONGs, né? Isso aí, olha, teve Amazon Gate, Greenpeace Gate, teve um monte de escândalos aí que foram denunciados nesses últimos 15 anos, a gente não sabe nem mais por onde enumerar, né? O Climate Gate 1, Climate Gate 2, Climate Gate 3, East Anglia, né, que está aí famosa falando sobre aquecimento global, com o seu Phil Jones, junto com o Michael Mann, que a gente chama de Michael Mancada, né, que fizeram esquemas corruptos no meio dos dados e esquemas de computação para criar o taco de Ock, que é fazer um aquecimento acelerado da atmosfera. Então, assim, essa gente, sabe, são 3.000 e-mails vazados que nós temos acesso, a gente guardou isso, todo mundo tem esses e-mails, os caras falando que fizeram esqueminhas, truques para mexer com a temperatura, abaixar as temperaturas do passado para forçar aquecimento, o uso de dados incongruentes da climatologia, que é a climatologia que é tirada por árvores. Assim, tanta coisa que você fala assim, oh, meu, não é possível. E é tanto rabo solto por aí, ponta solta, que você pega. Né? O escritório, o Bureau de Meteorologia da Austrália, cancelando temperaturas baixas para não entrar na série. Eu até escrevi um artigo sobre isso já há uns anos atrás. Quer dizer, não tem fim, né? A fraude realmente não tem fim, porque eles têm que implementar uma agenda de qualquer jeito, custe o que custar, falando que o homem muda o clima, porque é uma coisa bastante interessante, né? Um monstro que ninguém sabe quem era, o que é clima, ninguém sabe o que é. Envolve tantas ciências anexas, é muito fácil você falar qualquer coisa e pronto, desce goela abaixo, né? E isso não é novo, né, professor? Porque olha só, jornal aí meados dos anos 80 e já dizia que em 2010 a Amazônia seria uma imensidão de areia. Exatamente. Interessante, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse, mas infelizmente o meu áudio ficou horrível, né? Um dos diretores da Embrapa aí, por exemplo, ele acabou com todos os dados da Embrapa, ele mandou acabar com os arquivos. Vem com uma bobagem enorme. Nós passamos de 2010 e não virou Areias de Amazônia coisa nenhuma, né? Esse pessoal precisa estudar a teoria dos refúgios, que mostram que quando a floresta diminuiu de tamanho foi em períodos de frio e não períodos de aquecimento. O período de aquecimento faz com que o planeta fique abundante, é mais energia que está no sistema. Então, eu não sei como é que esses caras querem. É por isso que eu falo que entra no terceiro andar dessa discussão, que é uma luta espiritual que é destruir a humanidade, né? Você retira CO2 da atmosfera, que já está numa taxa extremamente baixa, você começa a matar os vegetais, e por sua vez você começa a matar toda a vida do planeta. Produz fome, produz escassez, né? Tudo isso tá envolvido nesse tipo de discussão. E as pessoas acham que não. Agora vão gastar bilhões de reais lançando CO2 em cima da floresta com o projeto Amazon Face, é uma coisa que eu já falei sobre o projeto FACE do professor Mata há mais de 10 anos, que é enriquecimento do ar com CO2. Para que eles vão fazer isso? Para falar que ver quais são as condições climáticas da floresta? É uma coisa absurda. Eu falo assim, você deixa de dar comida para crianças e dá comida para planta. É nesse nível que nós estamos. Por isso que eu falo que tudo isso aí é dízimo para Gaia. Certo? Cultos satânicos que estão envolvidos aí, disfarçados que as pessoas não percebem, né, pela óptica cristã que eu estou dizendo. Sim, sim. O pessoal pergunta muito sobre as patentes do CFC, né? Tudo é patente que está envolvido, né? Não é interesse pela humanidade. Sim, patentes. Tanto é que agora eles estão num beco sem saída, essa turminha falaciosa das grandes químicas e refrigerantes, né? Porque a indústria vai dar uma banana para eles, não vai comprar o novo gás, né? Nós tivemos os CFCs, os HCFCs, os HFCs, e agora eles querem colocar um substituto. O pessoal já deu uma banana para eles, vai usar os gases refrigerantes antigos, tradicionais, que é o CO2 e a amônia,
Mas, infelizmente, como eu estudei todos esses documentos do Protocolo de Montreal e qual eram as metas, né, esses vagabundos conseguiram alcançar as suas metas, que era levar a indústria da refrigeração à sua pré-história. E a pré-história é justamente esses gases naturais, amônia e CO2. O problema é que o CO2 ele é altamente expansivo, pode fazer explosões mecânicas, né? Não é explosão de incêndio, pessoal, entenda isso, mas explosão mecânica, porque precisa trabalhar em alta pressão. E a amônia, a gente sabe que é um tóxico imenso, né? Então, certamente, vamos ver se nós vamos ter mais acidentes acontecendo por aí ou não, como foi aquele caso da torre na Inglaterra, que morreu muita gente naquele incêndio, dado a um vazamento de HFC, que era a terceira família de gases, que não é uma coisa muito interessante, porque também explode. Né? Por isso que eu sempre defendo, né, CFCs, patrimônio da humanidade, tem que voltar a produzir CFC e manda uma banana para essa gente ordinária em geral. Porque trocando os gases, tem que trocar todo o maquinário industrial, né? Todo Então olha maquinário. quanto que não se fatura nisso, né? Os prejuízo para a indústria e tudo mais, e vai repassar ao consumidor final. Em 1992, só para os nossos telespectadores terem uma ideia, nunca fiz o cálculo de atualização, mas em 1992, o edifício da Sears, nos Estados Unidos, teve que gastar 2 milhões de dólares para trocar o sistema de refrigeração quando saiu dos CFCs para os HCFCs, né? Quando você põe uma molécula de hidrogênio no CFC, tem vários tipos de gases refrigerantes da família, é claro, ele saía da estabilidade total, ou seja, não tinha nenhuma interação com absolutamente nada, por isso que existia aquelas bombinhas plasmáticas, era feito com CFC, ele é totalmente inerte, não faz nada no corpo humano. Aí o HCFC se tornava corrosivo e, portanto, destruía os equipamentos. Agora pega 2 milhões de dólares de 1992 e traz para cá a atualização e vê quanto custou isso daí. Perfeito, cara. Perfeito. Agora a gente está caminhando aí para o final da live, pessoal. Tem algumas poucas perguntas ainda para ele. O que o senhor acha do crédito de carbono, né, e dos carros elétricos? Imagine aí 1/3 da nossa frota abastecendo na tomada, se já é esse caos energético que a gente vê, não somente no Brasil, mas até na Europa você está vendo muito isso, né? Então, crédito de carbono e carros elétricos, qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, rapidamente, crédito de carbono foi o maior escândalo financeiro que existiu no planeta Terra. Acho que deve até ganhar do Lula, né, do Sr. Nine e Companhia Limitada. Tá por aí. Porque é um escândalo gigantesco, pessoal. Foram assim, cifras de 3 a 5 trilhões de euros desapareceram, dinheiro. A gente sabe que tudo isso está na China, por isso que fez tudo aquilo lá, né? 4, 5 sujeitos foram presos. É aquela coisa, trocar 6 por meia dúzia, né, meu caro senhor Vinícius? Porque se você fala assim, eu não emito CO2, mas eu vendo isso em cota para o país desenvolvido emitir a cota que eu não emiti. Eu falei assim, eu nunca vi uma coisa tão imbecil na minha vida, né? Porque é o seguinte, ele continua se produzindo no país rico, que é chamado do anexo, o país ricos e o anexo 2. Né? Então, esses países continuam a produzir, tendo desenvolvimento industrial e compram isso de nós a um preço de banana, certo? Nunca pagaram, inclusive, esses créditos, muitas coisas não foram pagas, né? Está lá esse dinheiro ainda perdido por aí, e a gente não pode se desenvolver. Aí depois você vai comprar os produtos que eles pagaram. Então, ou seja, assim, é um esquema tão fiduciário absurdo que o próprio crédito de carbono ele tinha que ser revertido em produtos que eles mesmos fabricavam. Só que, sei lá, uma tonelada de carbono dá $1, mas o produto que você ia comprar eram $5. Então, é uma coisa desproporcional. E essa estupidez continua, eles ficam sempre reavivando. Agora vem o mercado de metano, que foi aprovado, inclusive pelo governo brasileiro, uma coisa estúpida. Né? Esse é o primeiro ponto. Agora, quanto a carros elétricos, eu chamo de carro elétrico do não carro. Né? Não traço carro. Carro elétrico é isso daí. Certo? Não é para ter mais carros. Então, vamos inventar um carro que não funciona. Não precisa pôr um carro lindo, maravilhoso, baterias. Você vai carregar baterias. Daqui 5, 10 anos, aonde eles vão colocar esses milhões de baterias de lítio? Aonde? Ou qualquer outro tipo de bateria? Eu quero saber, eu quero fazer essa pergunta. Porque já vai vir aquele movimento ambientalista contra. Então, tanto é que em vários lugares que tem, vamos dizer assim, tem uma perspectiva de fazer mineração de lítio, já estão os ambientalistas lá.
não vamos estragar a natureza, não vamos explorar o lítio. Eu falei, mas vocês acabaram de pedir para tirar os CO2 com a combustível e tem que fazer carro elétrico? Isso que eu falo, é o não desenvolvimento humano. As pessoas têm que acordar para isso. Um carro de 100, 150, 200 mil reais é uma fantasia. Você não vai mais ter transporte. Nenhum deles. Nós tem ônibus elétricos, isso é uma fantasia, isso não funciona, isso é uma fraude enorme. A custo de vida de pessoas que estão lá em mineradoras, na África, na China e tudo mais, para ficar sujeitinho, sem vergonha, vagabundo, na Europa e outros aqui no Brasil, ostentando que está fazendo carro elétrico, que está aí protegendo o meio ambiente. Vai ver a quantidade de material, de terras raras, de tudo que você tem lá dentro. Enquanto que um carro comum é ferro, cara, é aço, essa baboseira que nós temos em abundância no planeta Terra. E CO2, gasolina que você queima, vira CO2, vira água, os poluentes você enfia, queima no catalisador, que é de platina, coisas muito mais simples. As eficiências estão aumentando cada vez mais e vem neguinho falando que vai colocar carro elétrico. Então, assim, traduzindo para um bom entendedor, quando falarem que é carro elétrico, significa não carro, não haverá mais meios de transporte. É isso aí. Não, e não somente no futuro próximo, né, professor? Porque já agora a produção de um carro elétrico ela já polui já hoje mais do que a produção de um carro comum. Né? Já agora. Imagina no futuro aí, com o descarte das baterias, como é que vai se lidar com isso. E é bizarro. Nossa, é um país tropical como o nosso, você imagina, esses carros pegam fogo, pessoal. Imagina um cara andando no verão do Rio de Janeiro, lá com um carro desse, vai morrer de gente tostada, um ônibus cheio de gente, com um horário de pico. Isso aí vira uma tocha humana. Quer dizer, esses caras, eles não têm a menor, sabe? Eles não. Olha, as pessoas têm que entender, meus caros telespectadores, senhor Vinícius, que essa gente está pouco se lixando. Vocês não tentem projetar nessa gente os sentimentos que vocês têm pela humanidade, porque eles não têm esse sentimento. São narcisistas perversos, são verdadeiros vampiros. Depois você pesquisa aí o que é um narcisista perverso, para você entender qual é o perfil, a patologia dessa gente. Quando esses caras começam a trabalhar com engenharia social, nós somos simplesmente meras peças dentro desse sistema. Por isso que eu deixar bem claro para as pessoas. E aquecimento global entra nisso, ambientalismo, tá? São vários ramos que têm agora um ponto de divergência, né, que culminam aí nesse governo mundial. Isso não é teoria da conspiração, porque eles mesmos já estão a falar disso, pessoal. Já agora é preto no branco. O jogo agora é o jogo da revelação, as dores de parto. Tudo será preto no branco para aqueles que quiserem ver, né, que vejam, para aqueles que quiserem ouvir, que ouçam, tá? Agora, se você quiser continuar dentro do mundo da fantasia, né, que as nuvens são fofas como algodão no céu, tudo bem, é a sua escolha, mas nós estamos tentando trazer aqui essa verdade, isso que está por trás desse esquema todo corrupto, satânico que nós estamos agora a observar em todo o planeta Terra. E o curioso é que a Ford está fazendo um Mustang elétrico, né? Mas vai um perfume com cheiro de gasolina, né? É demais, cara, sem comentário, sem comentário. Mas, professor, assim, é tudo tão óbvio, né? Vendo principalmente você falar e alguns outros poucos que ainda resistem, né? São resistência e que são corajosos, porque eu penso que muita gente sabe também, né? Mas fica com medo de se expor. Mas vocês não. Mas mesmo assim, parece ser tão óbvio, né? Então por que tantos defensores da ciência, até tem vários canais do YouTube aí falando sobre ciência, endeusando a ciência, viva a ciência, ciência e razão, etc. Tanta coisa, Space Today, tanta coisa, tanto canal assim sobre ciência. Mas por que eles não enxergam isso, né? E outra questão é por que eles nos enganam, a elite nos engana envolvendo o clima. Qual o propósito deles? O propósito é basicamente esse que o senhor falou durante toda a live, né? Aplicar métodos de controle em cima de toda a humanidade, aplicar métodos de controle sobre os meios de produção da própria civilização. Então, lembrando que a gente cria as coisas criando, a gente funda as coisas fundando, não tem uma receita para a gente fazer as coisas. Então, essa criatividade humana, ela é muito vasta, é muito grande. Por isso que eu sempre gosto de dizer, a ciência, pessoal, é a menor fração do pensamento humano.
É a menor fração. Ela simplesmente é um esquemão do qual você tem passos específicos de procedimentos a serem cumpridos para se dizer, ok, fiz ciência. Ela a qualquer momento pode ser refutada, reanalisada, ela foi feita para isso. Esse é o papel da ciência. A partir do momento que você endeusa isso e transforma isso num cientificismo, né, os ismos que a gente está muito acostumado a ouvir por aí, ela já deixou de ser ciência. Então, como o senhor falou, vários canais, etc., estão falando aí, é um enorme corporativismo que foi criado, né, para fazer parte de um grupo, como se fosse uma sociedade. Na verdade, é praticamente uma seita, e uma seita bastante satânica, que tendo em vista que se a ciência veio trazer a emancipação do homem sobre o meio, se você está revertendo isso, colocando o homem à mercê do meio, porque o meio tem agora precedência ao homem, ela deixou completamente de ser ciência. Nós estamos indo aqui nas raízes basilares aqui nessa apresentação. Muito obrigado por essa oportunidade de fazer esse tipo de discussão, né, que é mais filosófica. Quando você vê que a ciência está agora a trabalhar para prejudicar o ser humano e a sua existência, ela deixou de ser ciência. Ela tem que fazer apontamentos, mas ela não pode fazer apontamentos e, ao mesmo tempo, dizer quais são as soluções. Ela está criando aí um estado em que ela mesma está defendendo as coisas sem sequer trazer a verdade, né? Ou seja, sem quiser trazer a certeza científica sobre aquilo. Tanto é, como eu falei no começo da nossa apresentação de hoje, que eles o tempo todo estão usando artifícios sociais, portanto, qualificando isso como ciência social e não como a ciência, de fato, dura, que faz análises, que traz essas informações e fala, ó, que realmente foi constatado um problema, esse prédio vai cair. Né? Eles não fazem isso, eles falam, olha, vamos usar o princípio da precaução, porque esse prédio pode cair. Isso não vale, né? Esse tipo de coisa não vale. O ano passado, em novembro, eu fiz um vídeo no outro canal que infelizmente caiu e eu cobri a COP26, né? Foi em novembro. Aí foi assinado, o Brasil assinou se responsabilizando em diminuir 50%, mais de 50% das emissões no país. Eu falei, pessoal, o fim do Brasil foi decretado aqui. Mas o senhor teria uma explicação a mais para o pessoal entender por que isso é tão grave? Né? Tentar reduzir as emissões de CO2 é tão grave, já que o CO2 é até o gás da vida, principalmente para os vegetais que sustentam todos os outros animais, né? São os vegetais. Então, quer dizer, o quão grave é isso? E vai ter de novo no novembro agora, né? E o governo brasileiro deve assinar de novo. O tempo todo. Tipo assim, não me preocupa assinar essas bobagens lá fora, porque elas não têm efeito nenhum. Né? O que me preocupa quando eles assinam e trazem isso para cá e passa pelas casas legislativas e se torna força de lei aqui dentro. Agora, me preocupa mais ainda quando a gente tem um STF que trabalha com certos agentes que estão totalmente despirocados das ideias, que agora são grandes defensores do mundo, do meio ambiente, etc. Então, não precisa agora nem passar por casas legislativas, não interessa se o executivo vai fazer ou não, eles já sentem-se como cobradores, né? Cobradores disso daí, não, mas porque lá está fazendo, nós temos que fazer. Né? O ativismo judicial em todas as esferas, municipal, estadual e federal, é que me preocupam agora. Alguns anos atrás, eu ainda tinha a preocupação que passavam pelas casas legislativas se isso ia ser aprovado ou não. Então, pessoal, quando vocês veem aí presidentes fazendo toda aquela fanfarrice na ONU, assinando, não vale nada. O que vale é se o cara pega aquela porcaria e traz para dentro do país e aí chancela-se internamente, que é o que está a ocorrer. Então, por exemplo, o governo do presidente Temer foi um governo que foi feito para passar tudo que é lixo possível no governo do Brasil. Né? Em 98 dias, eles conseguiram pegar o Acordo de Paris, passar pelas duas casas legislativas e ser sancionada pelo presidente. Em 98 dias. Eu nunca vi uma diligência tão grande na história do Brasil. Me corrijam os historiadores. Eu nunca vi uma coisa dessa. Né? Então, se meter, né? O senhor mexe com história, deve saber muito mais que eu, com certeza, de sabedoria, mas eu nunca vi isso.
só que eu acompanhei, tenho as datas certeiras, passando no Congresso Nacional, passando no Senado e sendo aí aprovada. Por isso que quando eu vi a fraudemia a ocorrer, né, que todo mundo acompanhou, é simplesmente a história da mudança climática acelerada no FF, sabe? Né? A gente identifica rapidamente todos os agentes, quem é o pseudocientista, quem é o agente governamental, quem é a mídia podre que vai sustentar, quem eles vão atacar, né? Então, imediatamente a gente identificou isso. Esse é o grande problema. Então, de se transformar de uma soft law, uma lei branca, para uma lei hard, né? Uma lei com peso. E aí, para garantir isso, vem aí, né, esse grupo militar que foi formado aí por Estados Unidos, o pessoal da OTAN em geral, né? Justamente para tentar firmar uma forma de justificar uma ação militar em cima do Brasil. Inclusive, o representante que veio aqui no Brasil é uma piada, né? O cara está dizendo que Anápolis, onde eles têm os navios deles, as bases, vão sofrer com o nível médio do mar. Eu falei, nossa, então realmente acho que o nível do mar deve ser muito elitista, né? Porque ele só vai subir aí para vocês, porque aqui está 100 anos no mesmo lugar, né? Professor. Ó, eu costumo até falar pro pessoal aqui do canal, o que a gente vê, principalmente das atitudes do Supremo, cara, e do Congresso em geral, a gente não via na história desde a época do Imperador Trajano, que ele fez uma comissão lá de, enfim, não é bom nem falar aqui, mas é muito similar ao que o STF, sabe, o careca lá do, ele faz assim, ó, é isso, é isso. Não, eu já até falei sobre alguns dos membros do Supremo Tribunal, né? E eles agora estão se tornando exímios climatologistas. É uma coisa assim surreal. Eles sabem tudo, se metem em tudo, né? Tudo, até a cor da cueca que o presidente tem que usar, acho que eles vão se meter daqui para frente. Não tem essa, cara, impressionante. É surreal o que a gente está vivendo, é surreal mesmo. Não tem anteprecedente na história o que acontece no Brasil hoje. Né? Apenas perguntinhas rápidas aqui do pessoal. A Leona diz assim: as queimadas são prejudiciais para o clima? Só se for local, né? Não são também. Queimada, pessoal, é limpeza de campo. Queimada, como o professor Evaristo de Miranda fala, tem começo, meio e fim, tem hora para começar e hora para acabar. Queimadas não são incêndios florestais, tá? Inclusive, quando tem essas informações são públicas, vocês podem pegar os satélites e colocar lá os pontos, sobrepõe a imagem de satélite, vocês vão ver que a área, a maior parte desses pontos e focos de calor que o satélite detecta são áreas que já são utilizadas, tá? Eu já fiz esse experimento, já mostrei algumas imagens no meu canal, tá? Florestas decíduas, que são do hemisfério norte, essas se incendeiam muito durante o período de seca. A nossa seca aqui ela é mais branda, então para pegar fogo, de fato, na vegetação tropical é mais complicado, é mais difícil. Os incêndios são vastos porque a floresta é muito grande, são mais de 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Então você vê lá um incêndio, o cara mostra, fala, meu Deus, está pegando fogo, está acabando a Amazônia. Então você sobe um pouco mais a imagem, você vê, é aquele incêndio pequeno, daqui a pouco acaba, na parte mais úmida vai parar. Tá? Então, não mudam o clima da Terra. Aquela bizarrice de mostrar uma nuvem nimbo-stratus, eu até fiz um vídeo no canal em 2019, é uma situação de frente quente que é definida pela climatologia no ciclone norueguês. Os caras falando que era a fumaça da Amazônia escurecendo o céu de São Paulo. Eu falei, eu nunca vi tanto absurdo na minha vida. É uma coisa louca. Não muda nunca. Pra tu ver como é que é o nível, né? O João está dizendo assim: a Alemanha, que sempre pregou a ecologia para o mundo, está usando carvão em suas indústrias. Inaugurou diversas, né? Sim, eles têm queima carvão. Eles têm uma Itaipu disponível em carvão lignito, que é o pior carvão que tem. Caramba. É engraçado a hipocrisia, né? E as pessoas não despertam, né? Nós temos nosso amigo querido lá, o Caio Alemão, não sei se o senhor conhece, mas ele mesmo também mostra umas coisas bizarras do governo. A Alemanha, assim, é uma bizarrice atrás da outra, né? Porque eu recebi até um e-mail, deixa eu comentar rapidamente a história de uns caras aqui do Brasil, cientistas, não sei o quê. Não, o senhor está falando da Alemanha, mas ela tem os melhores filtros, porque o lignito solta enxofre, que é um gás extremamente prejudicial, né? Não é o CO2 do problema, é o enxofre. Não, tem filtros, tudo mais. Eu falei,
meu caro, eu falei isso num vídeo, né? Porque eu nem quis responder. Meu caro, se a Alemanha se envolveu no escândalo do Dieselgate, não sei se o senhor lembra, o Sim. escândalo do Dieselgate, que eles falaram que os carros deles não produziam poluentes, nem CO2 e tudo mais, é um escândalo gigantesco. Eu vou acreditar que realmente as termoelétricas deles também são extremamente não poluentes. Pelo amor de Deus, eu não acredito em mais nada desses caras. Né? Perfeito. Exatamente. Faltou uma aqui. O senhor soube, claro, deve ter o Bill Gates, aquele plano do Bill Gates investindo até milhões aí para tentar escurecer o sol. Esse cara é maluco. Agora, mesmo que ele não consiga, não importa, né, Ricardo? Porque o que vale é a intenção, o que está na mente desse cara, né? Escurecer o sol, é claro que é extinção em massa, né, da vida na Terra, né? Se você diminuir, já estamos num ciclo baixo, parece, não é isso? Da Sim, incidência solar. sim. Então, você imagina se ele tampar com rastros químicos e com tudo mais a atmosfera aí. O bom é que o Bill Gaiato é tão ignorante, né, porque ele se acha esperto, mas ele não é, né? Imagina se você colocar um negócio desse em órbita, se a Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, você colocar qualquer aparato no espaço vai consumir uma quantidade colossal de dinheiro, de energia, de qualquer outra coisa, e não vai cobrir absolutamente quase nada, né? Então, tanto é que essa ideia dele é tão absurda de colocar espelhos espaciais. Tem uma outra academia que está querendo colocar as bolhas espaciais. Eu recomendo que os senhores assistam um programa que eu fiz sobre as bolhas espaciais e o aquecimento global. Enfim, volta àquela questão anterior. Essas coisas ditas há 50 anos atrás acabariam com certeza no manicômio, meus caros. Né? É porque agora realmente tudo vale. A gente está assistindo tanto filme de ficção científica que é um absurdo, né? Tipo o nego pulando de um prédio, caiu 10 metros, não acontece nada, etc. Que a gente acredita agora em tudo, né? Então isso aí simplesmente é mais um plano de manipulação. Parece aquele outro filme do 007 lá, O Foguete da Morte, né? Esses caras realmente vivem no mundo da fantasia. Isso é só para consumir milhões e bilhões de dinheiro, de impostos, em vez de ser aplicado nos verdadeiros problemas da humanidade. Isso aí é uma outra furada. Ele não vai conseguir fazer nunca um negócio desse. E se realmente o fizer, é com intenções malignas. Aliás, de intenções, como o senhor acabou de falar, né? Isso aí está cheio no inferno. E é daí que ele vai também. O senhor, diante de todo esse panorama, o senhor viu uma possibilidade real de um lockdown climático para os próximos 2 anos? Vejo sim, sim, isso vai ser acompanhado aí com a figura dessa nova religião mundial que estão a implementar, né? Isso aí vai culminar em adoração a Gaia, portanto um culto satânico, e eles vão fazer isso daí. Vão colocar o domingo, que é o dia do sol, né? Então uma invocação aí a Apolo, justamente para fazer uma adoração mundial ao jeito que eles querem. Por isso que eu falei que isso aí já entra do segundo para o terceiro andar. Saem da escala geopolítica, tudo sempre pela grande beleza do mundo, vamos dar à natureza um descanso, né? Veja só, você está exaltando a natureza em detrimento do homem, né? Cada vez mais eu vou bater nessa tecla para que as pessoas acordem para onde elas estão indo. É domingo, né? Sunday, né? Dia do sol, né? Dia do Então sol. virou um dia de adoração, dia do domingo, dia do Senhor, né? Dia do sol. O engraçado é que na Bíblia era os sábados, né? O dia. Aí transformaram no domingo através do imperador Constantino, né? Aí virou Sim. Sunday, dia do sol. É impressionante como tá tudo registrado, pessoal. É só vocês estudarem um pouquinho, né? É impressionante. Agora, só para fechar, a gente sempre faz com os convidados aqui que nota você dá, né, para algumas personalidades aí mundo afora. De 0 a 10, professor Ricardo Felício. De 0 a 10, Greta Thunberg. Que nota o senhor dá para ela, hein? -4. Mas você não acha que ela é uma jovem entusiasta que está apenas ignorante? Ou você acha que é maldade, ela está recebendo ordem? Pecadora sem vergonha, nós temos vários vídeos aí na internet da vida que ela leva. Isso é uma sem vergonha. É uma sem vergonha. Eu até Tem escrevi mais. uma época sobre essa guria aí. Está na internet, vocês podem ver, carta aberta aos pais para que tomem cuidado com essa sujeita aí,
essa figurinha do inferno aí. Caramba. Só tem cara de santa, né? Aquele velho truque. Cara, se você puxar um pouquinho e pôr o chifre que dá igualzinho. É uma suco, pô. É. Que nota você dá, professor? O Elon Musk de 0 a 10? 0. 0. Você não acha o Starlink um projeto legal na Amazônia, cara, que vai ajudar os ribeirinhos, pobrezinhos? Deus me livre, isso aí é outro candidato a secretário do anticristo. Tá só disfarçado. É um persona também, né? Cara, é demais. Gente, 0. transhumanismo é uma afronta total ao ser humano. As pessoas têm que acordar para isso o mais rápido possível. Mas você acha a Starlink é uma farsa também, aquela internet? Veja só, eu vou dar todo o acesso das informações ao meu território para esse sujeito. Ainda mais na Amazônia, né? Logo na Amazônia. Certo? É assustador. Olha, professor, tanta comunidade carente no Rio e São Paulo, ele vai botar Starlink logo na Amazônia. Beleza. Exatamente. De 0 a 10, ONU. Sabe o Hades, lá, o inferno? É o mesmo número. Você aqui é o nível do maré 0, você vai descendo. Né? Vai descendo direto de tobogã. A ONU é assim, é surreal explicar sobre a ONU. Né? A ONU ela não consegue celebrar nada de paz, né? Ela só celebra guerra. Né? Então é uma coisa assim que só foi feita literalmente para causar confusão, para criar uma burocracia internacional favorável justamente a um reino universal, que é o que ela quer, né? E semeando, aí, preparando, pavimentando ou asfaltando aí o governo mundial que vai servir ao senhor dela, né? Que não é o nosso senhor. E, para fechar, que nota você dá para o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles? Não sei, talvez nota 2, nota 3, né? Porque ele é adepto à hipótese do aquecimento global, né? Então, quando a gente vê o discurso dele, ele é favorável à hipótese do aquecimento global. Uhum. Então, não adianta muito, né? Não adianta muito. Vou combater isso, mas se é combater, tem que combater com realidade, não combater falando que os caras estão te devendo. Enfim, essa é a minha opinião. Entendi. Professor, eu fui lá no seu canal e até divulgar aqui pro pessoal, só que ele tá parado há 4 meses, é isso mesmo? É esse canal, o senhor tem outro? Nós temos esse canal que o senhor está mostrando para as pessoas, só que ele está sob litígio. A gente processou a Google. São Caramba! mais de 350 vídeos, dos quais eles querem ganhar dinheiro em cima, mas não querem que a gente monetize. É assim que trabalha o Google. Ele é um serviço escravo, literalmente, né? Eles acham que você está usando a plataforma, dizem que você está monetizando, ganhando dinheiro. Olha, o que a gente ganha de monetização de vídeo, de visualização de vídeo, dá R$30, R$40, pessoal. É uma coisa assim, a gente ganha de dinheiro é quando as pessoas dão uma oferta, fazem aí um superchat, né? Tanto é que a gente ganha até muito mais fora, que o pessoal vai lá dar um dinheirinho na Caixa Econômica, na lotérica, porque visualização é uma piada. Aí os caras acham que você está faturando horrores, aí tira sua monetização, arranca todos os seus membros do canal. Eu cheguei a ter 200 membros, porque nós tínhamos uma parcelinha bem módica, que eram R$2, né? Tinha uma de 2, uma de 5 e depois acho que tinha uma de 15 e uma de 20, para quem queria contribuir mais, para ajudar a gente, mas eram poucos os assinantes das maiores, mas a de R$2 todo mundo fazia parte, era uma grande família. Eles simplesmente destruíram o nosso canal com 164 mil pessoas. Então hoje a gente usa mais a comunidade, aquela aba comunidade ali, para colocar as postagens, e põe um vídeo ou outro, tá cheio de postagem aí que vocês vão ficar encantados, pessoal. Eu recomendo se inscrever nesse canal só para ficar com as postagens. Mas nós temos um outro canal que está ativo, que justamente agora eu abordo os 3 andares da discussão: o primeiro andar científico, o segundo andar geopolítico, o terceiro andar, que é a guerra espiritual, que é o RF Brasil Embaixada do Reino. Eu vou até colocar aqui no chat privado aqui para o nosso... Manda o link aí para eu botar aqui pro pessoal. O pessoal já... Bom, esse canal aqui tá ativo na aba comunidade, né? Vídeo não tá postando, entendi. Um outro só que a gente coloca, eu vou colocar aqui, copiar, eu posso jogar direto aqui no chat. Pessoal,
Não, porque o pessoal não vai ver. Manda pra mim no chat privado que eu já mando pro pessoal. Eu mandei aqui, ó, Isso. esse é o canal RF Brasil Embaixada do Reino. Imagina só, meu caro senhor Vinícius, que esse nosso canal de 164 mil foi feito de forma orgânica, né? Ah, é. Captando um por um. Agora começamos esse novo canal em 7 de fevereiro deste ano, já está com 25 mil pessoas, com a bênção de Deus. Nós publicamos um vídeo hoje, né? Estamos começando a nossa série de novo. Está bem módico ainda também em inscritos. E também na descrição do primeiro, de todos os vídeos, vocês vão achar a nossa videoaula, tá? Que também a gente fez por um preço módico, a gente vive dessas coisinhas, né? É o que dá para fazer. Que tem essa videoaula tem esse curso todo, quase 7 horas de apresentação, tudo que a gente discutiu aqui, muito mais em detalhes, com gráficos, com figuras, e inclusive com a atualização agora de 2022. Para quem estiver interessado, aproveita lá que vai gostar bastante. Não, foi até bom se eu falar isso aí, porque as pessoas pensam que a gente nada de braçada no YouTube, entendeu? Fica rico no YouTube. E ainda mais esses assuntos que a gente aborda, gente. A plataforma segura o máximo e é isso aí, desmonetiza tudo. Então, se você não fizer a sua parte, indo lá se inscrever no novo canal do professor e você ser membro dos nossos canais, qual outros canais aí que vai falar o que a gente fala, gente? É isso, não tem, é muito difícil, é raro, são pouquíssimos os que se encorajam a botar a cara e expor o problema. E ser chamado de tudo quanto é termo pejorativo e ainda ser censurado aí, pô. Entendeu? O pessoal pensa que a gente tá bem demais. E é incrível, né? Qualquer coisinha que estraga, que você perde uma placa de vídeo, não sei o quê, R$ 500, R$ 600, eu falo, meu, não tem como. Até esse programa aqui que a gente usa, né? O stream, ele é pago. Todo mês ele me cobra aí no mínimo R$ 50. Tem pacote de cento e poucos reais, de R$ 200. Até para fazer essa live aqui eu tô gastando dinheiro, tô gastando minha luz. As pessoas têm que chegar junto, porque não tem jeito, porque eles lá são unidos. São unidos, tem a mídia do lado deles, tem tudo do lado deles, cara. Tem os banqueiros do lado deles e a gente fica aí nadando sozinho, cara. E as pessoas não podem tratar a gente como um mero entretenimento. Não tem nada para fazer aqui, tô fazendo a comida, então boto na live do Vinícius. Não, todo mundo tem que vestir a camisa, entendeu? Ir lá no canal do professor, se inscrever, se tornar membro. E é isso, cada um nas suas possibilidades. Obviamente tá difícil para todo mundo. Mas uma mão lava a outra, né, professor? Não, e é um trabalho gratificante porque a gente está ajudando a esclarecer muita gente, né? Então, é um trabalho formiguinha. Veja só, eu comecei nesse trabalho em 2004, a primeira entrevista de grande Aí. porte foi em 2012, foi há 10 anos atrás, né? E daí não parou mais, a gente foi perseguido absurdamente, acabaram com a vida acadêmica, um corte de salário de 85%, é uma coisa assim surreal. Cortaram o seu salário na USP, é isso? 85% em 2017, eu com um filho pequeno de 2 anos, quer dizer, você vê que isso que a gente toma. é aquela coisa que você sabe, eles têm que matar você na parte financeira para você não ter como sobreviver, né? Então eles atacam realmente a sobrevivência, eles não têm piedade, é uma gente que realmente trabalha para as trevas, e para nós assim, é muito gratificante, que quanto mais eles fazem isso, quanto mais falam contra mim, até algumas pessoas colocaram algum nome de alguns canais ali, muitos desses caras foram colegas meus de sala de aula, pessoal, vocês nem entendem, vocês nem sabem dos bastidores de tudo isso aqui, que a gente nem pode falar, porque é tudo cheio de dedo essa gente aí, por isso que eu chamo eles de uns poderes ordinários, eu não tenho Mas é mais... igualzinho. É igualzinho, o Ricardo, igualzinho aí. Quantos eu não trazia aqui no canal para fazer live igual eu tô fazendo com você e daqui a pouco descobriu minha opinião política e científica, me apunhalaram tudo hoje, tudo fala mal de mim aí pela internet, cara. É uma traição que você sofre quando você se dispõe a alertar as pessoas, a falar a verdade, ser contrário à narrativa da mídia, todo mundo te trai, é impressionante. Claro que não todo mundo, né? Fica ali uma minoria que realmente tá com você, que é amigo e tal, mas a maioria te trai, é impressionante. Mas Como a gente é traído quando lidera um trabalho. Nós estamos ganhando os galardões que vêm do Senhor nosso Deus, querido amado, que Ele sabe que nós estamos aqui com essa missão e nós estamos cumprindo essa missão. Custe o que custar, nós estamos aqui. Né? Não vão me silenciar, não adianta, eu vou trazer a verdade. E agora eu estou cada vez mais embrenhado em trazer esse terceiro andar da discussão, que é essa guerra espiritual, que tudo culminou lá depois. Né? É impressionante. Até vou fazer uma nova série no meu canal
vai ser do Gênesis ao Apocalipse. Aguardem que vocês vão gostar muito aí, né? Vai ser bem bacana. Legal, bacana, sucesso para o seu canal. Muito obrigado pela sua participação aqui. Gostei bastante, foi muito esclarecedor. E é isso, pessoal. Uma pessoa que é da ciência, que é experiente, que é profissional, corroborando os nossos alertas também. Será que não vale o que ele está falando para pelo menos fazer a cariação das duas correntes? Não é pegar o que o professor está falando aqui e colocar ele num pedestal também. Ah, é tudo verdade. Não, não é isso. Ele não acredita na gente, não. Mas busquem o debate, o confrontamento. Não busquem a censura. Não busquem, isso aí é uma verdade científica inquestionável. Não existe, se você for ver, né, Ricardo? Não existe na ciência verdade absoluta inquestionável. Isso já não é mais ciência, né? Não, tudo tem que ser a gente acariado. está sempre galgando. É que a gente tem que identificar as veredas que não tem pé nem cabeça, que é essa daí. Exatamente. E que abismo tem depois que você passa o arbusto, né? Sim, ele já falou aqui, né? Quando a partir do momento que você apareceu lá no Jô Soares, começou a sua peripécia, né? Sim, foi. Aí foi assustador. Foi aquilo ali. Pô, ali, cara, ali na Globo, o Jô Soares, cara, aquilo ali foi o auge. Até o cara lá ficou revoltado, né? O Monocelha lá. Compliquei, rapaz, deixa isso pra lá, porque aí começaram os ataques, né? É complicado demais. Mas ele é o senhor incompetente mor, né? Não tem nem o que falar. Ricardo, muito obrigado. Muito boa noite, tá? Pessoal, valeu aí pela sua companhia. Deixe o seu like, se torne um legionário. Se inscreva no novo canal lá do professor Ricardo Felício, porque censura e vai piorar, hein? A partir do ano que vem. Vai piorar, lockdown climático. Não é mole não. Ó, ele já tá falando aqui, ele falou aqui nessa live, vai ter lockdown climático, não sou eu que tô falando. Olha aí, ó, profissional da área. É isso, gente. Forte abraço. A vida de todos vocês. Valeu, um abraço.